consegui várias vitórias, pódios também. Só que aí chegou naquele ponto que você tocou, que é, cara, em equipe grande... Tem a pressão. Não é questão da pressão também, mas a preferência. Entendi. Prioridade... Piloto 1, 2, 3, e tem. Tem. Enfim, é um assunto aqui que... Polêmico. Polêmico, É um assunto cara. delicado, tá? É É um assunto delicado. delicado, Assim, delicado. Eu já passei por situações, inclusive na Arden, que, cara, você vira um pouco... Você vê uma situação de exploração, sabe? Que... Cara, e a gente... É engraçado isso, que eu só consegui descobrir tudo isso que estava acontecendo comigo naquele ano da Arden, por conta do companheiro da Red Bull que eu tinha. Porque, cara, como eu morava lá, você acaba ficando muito amigo dos mecânicos, muito amigo dos engenheiros. O próprio cara falava. Tipo, Chega uma hora que o cara fala. Terceiro episódio, eu com o João aqui, mais uma vez. E o convidado de hoje... Ação. Fala o convidado de hoje. Rafael Martins. Rafael Applebees, se vocês não conhecem pra vocês, mas a gente Esse vai explicar cara, um pouquinho ó. mais da história. Fala aí. Cara, Quer apresentar? Apresenta. Olha, eu conheci ele agora, esse ano, de verdade. Assim, antes eu só sabia que ele existia. Você não conhecia ele antes? Não. Conheci Sério? Esse ano. Ah, Ficamos amigos. eu conheci o Rafa mais que você? Não apenas engenheiro e piloto, mas ficamos amigos. Isso é muito legal. Foi especial. Ah. Fofo. E aí, mas é um piloto muito rápido, é incrível, é muito bom trabalhar com ele, ter trabalhado com ele. Vale ressaltar, como que é o nome da palavra? Quando faz a melhor volta? Tem o recorde da pista de Interlagos por Porsche, com a Porsche, certo? Correto. Pra afirmar, reafirmar. o que Fala eu falei. PR, tem o PR, você ia entender, mas a galera não ia... Tem o PR do Porsche eu ia falar, Cup, tem o PR Interlagos. da Porsche Cup, mas eu falei, acho que a turma não vai entender, mas é o recorde da Eu já pista. não entendi. Tá vendo? Personal record. Esses caras aí, esses bicicleteiros aí, cara. Não ia ser PR, né, cara? Ia ser o Com, cara. Ia ser o Com, Ia você ser tem o Com, é Com. verdade. Boa. A referência é o Com. Strava, que é um aplicativo de... Mas você não vai entender, mas depois a gente explica. Coisa de bicicleteiro. Coisa de bicicleteiro. É isso aí. Eu De não- corrida humana. De corrida humana. Corrida humana. Corrida humana, bicicleteiro, isso daí juntando tudo dá o quê? Triatlo, né? E ainda tem os, como é que chama lá, os caras que nada? Os nadador. Nadador. Isso aí. Os peixeiros, surfistas. Peixeiro. Mas voltando, o Rafa com a gente. Rafa, obrigado por ter aceito aí o convite. Pra gente é Eu que uma agradeço. honra ter você aqui com a gente. E a gente vai falar bastante agora sobre a sua história do automobilismo, que não é pouca. Apesar de você ser também um menino novo, não é? Te recebeu bedando aqui com 17 anos. Você tem um pouco Piazinho. mais, você tá com 20, 27? Com 26. 26? Mas já tem uma longa história aí. Eu lembro do Rafa, eu lembro de você, acho que 2008, 2007, por isso que eu tô falando do Applebees, que era o patrocinador master dele na época, que andava de kart, cadetinho com Vi, né? E aí eu lembro do Rafa nessa época. Eu, 2020, disputei com ele, contra ele, na real, né? Meu piloto era o Felipe Batista e ele... Que nada a declarar, né? Não vamos falar nada dele agora. Né? O cara, como é que eu posso falar isso? Não tem comprometimento. Não né? tem Um cara comprometimento. sem comprometimento. Tudo bem? Te fala numa outra etapa, Mas fala num vamos outro lá. momento. Naquela época ele tinha comprometimento. Entendi. E daí eles dois estavam disputando o título de Rookie da Light. Foi um ano muito legal. Foram disputas acirradas. Só que eu acho que o Rafa começou ou teve mais problemas durante a temporada. Mas teve momentos que você estava na frente no campeonato, né? Eu acredito. Eu acho que foi o último ano, de fato, que a Light tava forte, né? Aí teve aquele período depois de 20... Teve um período de 22, Esse ano foi 23, muito legal. por aí, Esse né? ano foi bem disputado, o grid estava cheio ainda. O grid estava cheio. É, E eu tive problema só na última etapa. A gente chegou disputando, eu tava entre os 3 primeiros, se eu não me engano. O Felipe também tava ali também, acho que era quarto, quinto. Quinto ou sexto. Na geral, e a gente era Hulk, na verdade. Eu e ele, a gente era Hulk disputando o título geral naquele ano. E os dois são muito Que rápidos, legal, é cara. incrível, muito rápido. Eu trabalhei com ele esse ano, incrível o quanto é rápido e tem uma adaptação muito rápida ao carro, né? Uma coisa que a gente
Desculpa a pergunta, você trabalhou com o Rafa em qual categoria? Light. Na Light Esse mesmo? ano. Que o Rafa tá andando de tudo também. Esse ano a gente vai falar disso, mas... Sim, esse ano eu trabalhei com ele na Light, foi super legal. A gente fez três etapas juntos. Foi pouco, mas assim, a intensidade do que tudo aconteceu foi muito... Foi um pouco mais intenso, lá ele. Foi, lá ele. E, pô, a gente se encontrava bastante durante a semana, fazia bastante simulador, conversava bastante, ligava bastante um pro outro. Ainda liga, ainda conversa bastante, mas eu vou falar um pouquinho aqui dessa interação engenheiro-piloto, essa sinergia que precisa acontecer, que o piloto realmente goste do engenheiro, o engenheiro goste do piloto e que aprenda qual é o vocabulário do piloto para falar do carro. Porque muitas vezes a gente está falando, ou ele está reportando alguma coisa, e a gente precisa traduzir isso em performance, traduzir isso em mudanças no carro que surjam efeitos e que agrade ele e que favoreça o talento dele, favoreça o jeito que ele pilota e não... E quando você não consegue fazer essa tradução... Integração, essa integração entre piloto e engenheiro. Que eu falo assim, transformar o que ele falou em mudanças para o carro, efetivas. Que você entregue para ele o que ele precisa de fato. E isso depende muito da comunicação. Isso que eu ia falar, eu ia completar isso. Acho que depende muito dos dois se entenderem, né? Eu acho que você criar uma relação além da pista com o engenheiro ou com o chefe de equipe, eu acho que isso é sempre muito importante. Então, foi algo que a gente tentou fazer, acho que deu muito certo. Muito certo. É uma pena nosso projeto, no fim, não ter vingado como um todo. Eu acho que tinha um potencial muito grande. Sim. Muito grande, como a gente já várias vezes conversou sobre. Mas a vida é assim, né? Nem tudo acontece como a gente espera. E agora você está aqui, está trabalhando em uma outra equipe, tá dando certo também. E... Pode ser que seja uma introdução aí também, né? Porque ano que vem, por que não? Tem chances ainda. Grandes chances aí da gente... Esse é o período de negociação, né? Entre Total. temporadas, então tudo pode acontecer. Agora é o momento que tem esses movimentos, essas movimentações, dança das cadeiras, como a gente fala aí. E, enfim, o que eu... A última etapa na categoria é uma etapa muito importante, justamente por conta disso, né? Das renovações, apresentações... Namoros e... Tem gente que fala que você é tão bom quanto sua última corrida. Exato. Exato. Que é a última que você lembra, né? Todo mundo lembra, né? Vai ficar falando disso até março, abril do ano que vem. A última corrida ela é muito marcante, né? Às vezes você fez um campeonato bom, mas não resultou em nada em questão de título, nada, e às vezes foi muito mal na última etapa e aquilo fica até... Marcado por conta de uma categoria que fica fantástica. Porque quando você toma pau numa etapa, você já fica... Chateado, né? Não, a sensação que dá, pelo menos em mim, é que eu queria que a corrida fosse amanhã. Pra eu poder já... Não, agora a gente vai mostrar como que é. A gente também fica com essa sensação. Então, assim, eu gosto de falar um pouco dessa experiência da parte da engenharia também aqui, porque eu sei que no nosso canal tem bastante gente da galera da engenharia e que gosta de saber essas curiosidades, né? E como que a gente tem essa interação piloto, engenheiro, equipe, né? Todo engenheiro também faz parte o da background equipe, mesmo, não só a pista ligação, como um todo. Exato, essa ligação que vem todo esse treino que a gente faz aqui dentro da oficina. A gente tem um simulador aqui, né, que a gente consegue trazer os pilotos, conseguem treinar e ir aprimorando técnica, ir conversando. Então, enfim, queria falar um pouquinho sobre isso e é isso. Não, a gente vai falar, mas só para dar uma introduzida no assunto, Rafa, eu, como um leigo no assunto do automobilismo, eu não vivi tanto quanto vocês, apesar de estar sempre envolvido, mas não fui um piloto de carreira igual você, meu irmão, tudo. Mas eu fiz o trabalho de casa que foi tentar estudar os convidados aqui que a gente veio trazendo. E você, cara, é um cara que eu vi muito pouca coisa. E qual que é a ideia aqui também da RTR como um todo, da RTR Cast e os nossos conteúdos, é mostrar para a galera e para o público essa nova geração. Porque eu acredito muito que vai ter uma renovação no automobilismo. Eu acho que já... O momento, na verdade, da renovação é agora. Precisa. É necessário. E assim, cara, figurinhas marcadas, não por assim dizer, óbvio, tiveram essas histórias. Porra, eu sou fã dos caras, Rubinho, Massa, Cacá Bueno, mas são caras que, assim, já estão chegando numa idade e daqui a pouco já não vai fazer muito mais sentido. E essa turma que tá vindo nova, que tá bastante tempo no esporte, tá com a janela de oportunidade aberta. Só que ninguém
mostra, ninguém vê, né? Apesar de você já ser conhecido no meio por conta da Porsche, você já faz um trabalho de coaching também. Então, assim, é legal você falar um pouco da sua história, que eu conheço só da época do kart, depois desse hiato que eu tive, eu perdi. Em alguns momentos, sei que você foi andar de Fórmula fora, Sim. sei disso, então queria que você batesse um papo aqui também pra gente, apresentasse um pouco de você. Eu acho que vai ser um pouco diferente essa introdução, porque os outros a gente foi puxando, porque a gente já sabia. Mas você, como você tem muito tempo de automobilismo, pô, cara, estamos falando que você anda desde os 7 anos, tem uns 20 anos de janela de automobilismo aí também. Eu sei essa história, mas ainda tem perguntas para fazer. Puta, vamos guiando aí, vamos jogando no meio do caminho. Bastante sobre isso. Não, mas a história, ela dá pra encurtar um pouquinho, cara. Vai falando os pontos chaves, assim, sim. obviamente. Mas... Comecei, obviamente, muito pequeno, mais ou menos na mesma época que o Vini. Bom, você acompanhou, acho que o início. Então, comecei, acho que eu tinha 6, 7 anos de idade. E de lá pra cá, foi subir nos degraus, subir na escadinha normal, como todo piloto, quando começa novinho, faz. Né? Então, passou por todas as categorias do kart, desde mirim até graduado. E aí, quando chega naquele ponto da graduada, é onde a gente tem que decidir. Vai ser aonde, vai né? Pra onde? Seletiva Petrobras, na época, né? Bateu na seletiva, tipo, pô, que era o ápice. Seletiva, aí começa a ganhar algumas oportunidades, um teste ali, um teste aqui. Mas aí, na minha carreira, chegou nesse ponto, eu tive que tomar essa decisão. Cheguei a fazer teste de Fórmula 4, que no fim, eu acho que eram os carros da Fórmula Futuro, que chegou a ter aqui, a categoria que chegou a ter aqui no Brasil. Esses carros foram para o Uruguai, e aí, eu estou falando de 2014, se eu não me engano. Tá. Foi quando eu fui fazer uns testes no Uruguai, que já existia essa Fórmula 4, chamava de Fórmula 4 na Fórmula época. 4 Sul-Americana chamava. Fórmula 4 Sul-Americana. Então, tava tendo esse campeonato, e para eu não ir para a Europa direto sem nunca ter andado no monoposto, carro, tal. Nada, eu fui para lá para fazer um teste, entender como era. Fiz 2 ou 3 dias antes de ir para a Europa. Fui bem, andei bem. Mas não chegou a correr, não fiz uma corrida, só foi um teste mesmo. Só fiz testes pós-temporada, pré-temporada que eles tinham lá, mas não cheguei a fazer o campeonato. O meu objetivo era sempre a Europa. Naquele momento era Europa, queria ir para a Europa, não sabia ainda se ia ser Itália, Espanha. Mas a ideia era seguir o caminho Fórmula 1 mesmo, assim, o sonho do caminho Fórmula 1. A ideia era seguir Europa, caminho Fórmula 1. Certo. Como ia ser, tinham na época milhões de possibilidades, a gente não sabia muito ainda como que ia ser a escadinha. Certo. Mas que a ideia era começar num Fórmula 4, que naquele momento é o que estava surgindo como a primeira opção para os pilotos que estão vindo do kart ou começando realmente no automobilismo. Se eu não me engano, aquele ano já existia a Fórmula 4 na Itália, que eles consideravam a Fórmula 4 italiana como uma Fórmula 4 meio que europeia, porque era a principal que rodava naquele momento. E cheguei a ir para lá fazer alguns testes, fiz testes com a equipe do Vincenzo Suspiri, que é ex-piloto de Fórmula 1 também. E fui muito bem no teste. Também não fiz nenhuma corrida, fiz só teste. E cheguei a entrar em negociação para fazer o ano de 2015 na Fórmula 4 italiana. Tá. Nessa equipe do Vincenzo. Na equipe do Vincenzo. No fim, acabei não indo para lá. Acabei, por conselhos, por indicação, acabei indo para a Inglaterra. Realmente conversando com a galera que já tinha mais experiência, falou que a Inglaterra era mais escola, que dava para aprender mais, pistas mais... Quem fez a Inglaterra foi o Gui Silva na época, não foi? Cara, na mesma época que você, mais ou menos, foi ele, não estava? Guilherme Silva, que era um mineirinho. Fórmula Futuro, isso daí. Mas depois ele foi para uma Fórmula 3, eu acho que com Fraga, não foi? Tô viajando? Não sei, mas eu sei que ele fez Fórmula Futuro. Que é da sua época. No primeiro ano. Não, o Gui Silva é um pouco mais velho. É um pouco mais velho? É um pouco mais velho. O Gui é da época do Franzoni. Do Salas. do Salas. Verdade. Tá certo. Errei. Eu acho que eu sou uma ou duas gerações mais para trás. Eu nem lembro se o Gui foi ou não para fora. Mas quem foi comigo, inclusive, no mesmo ano, foi o Matheus Leist. Ah, tá. Legal. Matheus Leist. Os dois foram para Inglaterra. Eu e ele, a gente andou no mesmo ano lá. Inclusive, ele foi super bem. A gente chegou a disputar corrida junto lá também. E eu acabei fazendo 2 anos lá. Tá. Eu fui para fazer 1 ano. Fui super bem. Fiquei entre os 8 melhores, se eu não me engano, no meu ano de estreia.
E por conta desse ano, eu acabei recebendo outras oportunidades na mesma categoria, mas com equipes maiores. Ah, legal. A questão Abriu para mim portas ali. a questão para mim de orçamento era sempre delicada. A gente estava falando de euro, libra, então era sempre muito delicado. E não é só o campeonato, né? É morar, é ficar lá, porque querendo ou não, você tem que estar muito próximo da equipe, desenvolver o carro, né? Não é... Às vezes não é igual aqui que você só vai no final de semana. Lá é um trabalho que você fica junto, né? Lá... A Europa como um todo não tem um teto, não tem um orçamento limitado. Lá, cara, você pode treinar. Né? Então, você pode pegar a equipe, fechou o ano com aquela equipe, treinar durante o ano todo. Entendi. Entendeu? Existia só uma restrição em alguns campeonatos, não são todos, que você não podia treinar... a partir do momento que o campeonato começasse, você não podia treinar nas pistas que ainda iam acontecer. Só que, cara, a Inglaterra é tipo São Paulo de tamanho, mas tem 15 autódromos. Entendi. É um negócio assim... Bizarro, né, cara? Bizarro. Surreal. Os caras realmente respiram corrida. É surreal o que os caras conseguem fazer com o automobilismo. Nessa época que você estava lá, quem que corria assim de piloto de Fórmula 1 que você disputou nessa época aí? Cara, o grid era bem legal. Eu fiz 2 anos. No primeiro ano tinha o Norris. Você tinha o Colton Herta. O Dan Tickton, que está na Fórmula E. O Herta está na Indy, agora está tentando entrar na Fórmula 1. Né? Vai fazer Fórmula 2 ano que vem para ganhar a superlicença e talvez ser piloto da Cadillac, imagino eu. Então o grid era bem legal. Que legal. O próprio Matheus era muito rápido. Correu de Indy também, né? Correu de Indy também. Então, peguei... Isso 16, estamos falando de 16 já. Estamos falando... Esse ano, 2015, e aí 2016... Se eu não me engano, tinha outros pilotos fortes também. Max Filtro, que hoje trabalha com o Norris também. Fora a pista, mas é um cara muito rápido que bacana, também. Né? Tem, lá realmente é Puta uma de uma escola, realmente uma escola. Que talvez na italiana não encararia essa turma. Ainda não, porque assim, naquela época não estava tão estruturado como está hoje. Que tem várias Fórmula 4 em cada país. Lá ainda estava uma época de transição, pelo que eu lembro, mais ou menos, que tipo, tinha Fórmula 3 inglesa, ela tinha morrido, tinha GP3, tinha morrido, as categorias tinham morrido, e daí estava ressurgindo como Fórmula 4. E aí, tanto que na época era GB3, uma época, só que era um carro de Fórmula 4, que hoje não, hoje é a GB3, que é tipo uma Fórmula 3 inglesa. Hoje não, hoje tem carros mais fortes do que a Fórmula 4 inglesa. Então, e hoje você vai ver, a Fórmula 4 tem a inglesa, tem a espanhola, tem a italiana, tem a brasileira. Porque realmente, nesse ano de 2015, foi quando começou esse movimento de Fórmula 4. Não existia ainda, né? Era o início, era literalmente o início. A Fórmula 4 que existia era a italiana, só que a FIA queria criar várias Fórmula 4. Porque antes era F3, né? A galera pulava do kart para F3 muitas vezes, né? Porque justamente para evitar a galera sair de casa. Entendi. Muito cedo. Eu tive que sair de casa com... Acho que eu tinha 14, 15 anos de idade. Eu fui morar fora com 15 anos de idade. Sozinho, sem os pais, sem família, sem nada. Porque realmente não tinha... O orçamento era limitado. Aí ficar indo e voltando... Não tem condição. Não tinha condição. Então, ou ia... ou não ia, entendeu? Tinha que tomar essa decisão. E eu decidi ir, fiquei lá, morei 2 anos lá. E aí, cara, como ele falou, a escadinha não se sabia na época qual era a escadinha certa, porque nem a Fórmula 4 em si era algo muito consolidado. Não era, tava começando. Então... O 2015, se eu não me engano, foi o primeiro ano da Fórmula 4 inglesa. Tá. Então, o início foi ali. Você já existia a Fórmula 4 italiana. E não existia a Fórmula 4 Brasil que nem tem hoje. Então, acho que talvez, se a Fórmula 4 Brasil já existisse no meu ano, talvez eu tivesse ficado aqui. Não sei qual seria a minha decisão, mas na época não tinha, então eu tive que ir para lá. Mas não me arrependo, cara. Foram 2 anos que, assim, eu acho que tudo que eu tenho hoje... Foi construído lá, a base. Tudo que eu consegui, das conquistas que eu tenho hoje, tudo começou lá. Eu aprendi muito em 2 anos que eu talvez aqui demoraria... sei lá, 5. Eu acho que só o fato de morar sozinho, uma nova língua, uma outra cultura, um país gelado, né, cara? Porque assim, querendo ou não, cara, puta, você não vê, sol 2 vezes no ano lá, estamos falando. Cara, Então é duro, cara, né? Assim, é uma baita de uma experiência de vida além do automobilismo, cara. Total. E nessa época, por exemplo,
falando da parte de engenharia, óbvio, quanto antes disso pioraria a situação, a gente não tinha tantos documentos ou aulas ou coisas sobre a parte de engenharia em português. Não O era acesso divulgado, mais né, difícil. cara? Você não tinha o chat GPT para traduzir na hora. Não, eu muitas vezes eu tinha que pegar só coisas de fora para estudar, né? Tipo, eu comecei a trabalhar com automobilismo em 2012. Então eu tinha, sei lá, na época que você começou, 2015 ali, eu tinha acabado de completar, sei lá, 2 anos de corrida. Eu estudava e fazia curso, tudo de fora. Não tinha essa facilidade de hoje. Então você imagina ele trabalhando com um engenheiro lá da Inglaterra, que é a escola onde tudo começou, né? Imagina a troca que ele poderia ter e o aprendizado que ele tinha com engenheiros de lá, mesmo que, obviamente, mesmo estando na Fórmula 4, são inexperientes, né? Não tem tanta experiência, estão começando a carreira também, mas estão começando a carreira na Inglaterra, né? Num lugar com muito mais informação naquele momento. Estão começando né? a carreira época. 10 anos na frente de qualquer outro lugar, por exemplo. 10 anos aqui Hoje, falando do Brasil, sim, na época, sim. puxa. Hoje a gente tem informação pra caramba, né? Hoje é um pouco mais... Lá também tinha, mas não tanto quanto hoje, né? Mudou muito. E então, às vezes, isso faz ele crescer tão rápido como ele falou, né? Às vezes ele demoraria muito tempo aqui do que antes. Hoje, talvez a diferença tenha diminuído, né? Mas, obviamente, ela Ainda existe, tem. né? Não tem como, cara. Lá realmente é o berço de tudo. É o berço de tudo. Tem mecânico meu que eu vejo na Fórmula 1 hoje, assistindo transmissão. Olha aí, vejo cara. o cara dentro da Williams, vejo o cara dentro da... Que legal. Então, assim, começa lá e no fim todas as equipes estão lá, cara, se você parar pra pensar. Ou pelo menos a maioria. Você tem Todas. Aston Martin lá. Acho que duas acho que não estão lá. 2, 3, sei lá. A Red Bull é lá. A Red Bull é lá? A Red Bull é austríaca, vai. Ela não é realmente inglesa, mas a base dela e a fábrica é na Inglaterra. na Inglaterra. Aston Martin é lá também. Então, assim, McLaren, Mercedes, tudo lá. Tudo lá. Só a Ferrari, que não é. A Ferrari não é, mas assim, é exceção. Exceção. Então, e te garanto que tem muito mecânico e muito Que é engenheiro inglês. que é de lá. Que é inglês. Porque eu vejo tudo saindo de lá, sabe? Realmente, tanto para piloto como engenheiro, como tudo, lá realmente é onde o negócio começa, sabe? É muito legal. Então eu pego tudo que eu consegui construir, foi muito a partir desses 2 anos. E você tinha noção de quanto era uma oportunidade grande você estar lá naquela idade? Tipo, você conseguia entender o quanto era importante ou só depois que o passar dos anos você falar, nossa, que oportunidade da hora que eu tive? Cara, assim, eu sabia que era importante, mas eu só fui realmente ter noção do quanto era importante nos últimos, sei lá... Você faz um balanço, na verdade, né? Você começa a fazer um balanço, tipo, puta, isso aqui era de lá da época que peguei a sacada. Eu acho que é difícil para um menino ter uma noção dessa de crescimento de futuro, cara. Eu imagino. A idade, entendeu? E assim, você pensa, ele tá com uma cabeça muito focada, tipo, não, meu sonho é a Fórmula 1, aqui é o caminho que eu vou pra lá. Sim. Aí agora, fazendo uma retrospectiva, eu vou falar, puta, ainda bem que eu tava lá, por mais que não deu o plano A, mas, cara, fomentou meu plano B, C, D, enfim, você consegue montar, né? Uma estrutura de vida hoje baseada na sua experiência passada. Então isso é fantástico. Total. O que eu vivenciei ali pra tudo, cara. Tanto profissional como piloto mesmo e como pessoal. De realmente ter passado por tudo aquilo sozinho. Antes da gente continuar, me dá uma curiosidade sua pessoal aí que você passou sozinho lá, que você falou, puta perrengue, cara, assim. Cara... Uma engraçada, assim, de falar, eu acho que a pior de todas era estar com 15, 16 anos, não poder ter carro e você morar na Inglaterra. Que Então, tudo assim, lá é carro, né? Não tem transporte. Tudo, porque é muito frio, cara. É muito, muito frio. Então, assim, o que eu tinha era uma bicicleta, que eu realmente ia pra cima e pra baixo. Nos 2 anos que eu morei lá, eu procurei ficar perto da equipe. Certo. Pra realmente facilitar um pouco essa questão da Logística. logística. Mas, mesmo assim, com a bicicleta, cara, tinha dia, acordava um solzão. Raro, hein? Raro na Inglaterra, mas solzão. Nossa, top. Hoje vai. Vou pra equipe e tal, camisetinha. Cara, eu saía da equipe 5 horas da tarde, nevando. Nossa! Juro por Deus. Então, assim, realmente a Inglaterra é complicado. É um país complicado, mas eu acho que eu não faria diferente, sabe? Uns perrengue bom que vale a pena ter passado. Eu acho que isso legal. era o pior. Isso era o pior. Realmente a logística. E fazer compra. Não tinha carro pra ir no mercado.
Entendeu? Então, a logística... Sacolinha na bicicleta duro, cara. Sacolinha na bicicleta. Sacolinha na bicicleta. E era 100% sozinho, não era nem com outra família, nada. O que eu tinha Não, meus pais não... Meus pais chegaram a ir no início pra me ajudar a achar o lugar onde eu ia ficar e tudo. Cara, tinha 15 anos, mal falava inglês. Não falava inglês direito, sabia o básico. Eu aprendi a falar mesmo quando eu tava morando lá. Então, meus pais foram pra lá pra ajudar a realmente achar o lugar onde eu ia ficar e tal. Eu tive muita sorte, cara, no primeiro ano. Pra quem não viu a situação, vai até achar esquisito, mas eu fui meio que adotado, assim, no bom sentido, por uma família inglesa que estava lá. Que meus pais foram comigo, procura o lugar onde vai ficar, tal, não sei o quê. E aí, com a primeira equipe que eu tava, era uma equipe pequena, equipe totalmente regional, assim, não era uma equipe, uma Prema da vida, ou que tem várias categorias, era uma equipe pequena na Inglaterra. Lembra o nome? Eu acho que hoje nem tem mais, Não. cara. Chamava SWB. Tá. SWB. Era familiar, assim, meio que esquema Total. Não, esquema americano, família. assim, que o cara monta a Esquema equipe, família. contrata os caras, vambora. Esquema família. Porque no fim, não era pra ser, tá? Eu tinha conversado com equipes grandes e tava pra fechar um contrato com uma equipe grande no primeiro ano, mas a gente perdeu o timing. Entendi. Na verdade, Nossa, isso acontece Perdeu o muito, time né? mais ou menos. assim. mais ou menos. Isso acontece muito, né? Mais No ou orçamento e escolha, né? Porque eles dão preferência para os pilotos que já fazem sucesso lá também, né? Tem um pouco disso, né? Então, eu estava em negociação com eles. Naquele primeiro ano, eram 3 vagas por equipe. 2 vagas já estavam fechadas. Eu estava negociando a terceira vaga, na Arden, na época. E aí, beleza, eu estava com um contrato na mão. E eu falei, cara, vou pro Brasil, preciso bater com os meus patrocinadores lá. Batendo tudo certinho, a gente assina e envia. Nesse intervalo de... Uma semana. 10 dias, o cara, ó... Fechou a vaga. Já fechou a vaga. Então... Meio delicado, porque assim, o cara falou, não, beleza, uma semana a gente espera Seguro. aqui, tranquilo. Quando ligou lá de volta, a vaga já não existia mais. Então foi meio delicado, e aí no fim acabou sobrando só as equipes pequenas que a gente acabou fazendo. No fim foi bom porque ajudou com a questão de orçamento e eu consegui bons resultados. Agora olhando, né, depois que aconteceu, porque na hora... Desesperador, né? Desesperador. Mas depois olhando, cara, eu tive bons resultados com a equipe, até porque a equipe pequena, cara, põe totalmente o coração no negócio, sabe? Então, E aí Isso e faz também, uma baita diferença, né, e também cara? tira muito a pressão do piloto, né? Porque, querendo ou não, você está numa Arden, numa Prema, a pressão Sim. é que você ganhe, né? E daí você sabe que você não vai ter a preferência, vai ser alguém de lá, né? Então, bem legal isso, né? É legal. acabou, cara, Porque na hora que eu tava ali vivenciando o negócio, eu falei, nossa, cara, Que acabou merda. aqui, acabou o ano. Nem tinha começado o campeonato e já tava com a cabeça que o ano já tinha ido por água abaixo, sabe? Mas no fim não foi, cara. Eu fiquei entre os 8 melhores, com uma equipe pequena, brigando com as equipes grandes. Consegui vários pódios. Não cheguei a ganhar no primeiro ano, eu acho. Não, acho que eu não tive vitória, mas vários pódios. E foi um ano que, de novo, me fez ter a oportunidade de ter o segundo ano com a Arden, e aí no fim. Eu ganhei a oportunidade de fazer com a Arden, que foi que eu estava negociando no primeiro ano, só que eu consegui com um valor muito Abaixo. melhor do que eu estava negociando no primeiro ano. E aí no segundo ano, cara, foi muito legal. Consegui várias vitórias, pódios também. Só que aí chegou naquele ponto que você tocou, que é, cara, em equipe grande... Tem a pressão. Não é questão da pressão também, mas a preferência. a Entendi. prioridade... Piloto 1, 2, 3 e tem. Tem, Nítido. e os caras podem falar que não, mas tem. E é duro falar isso, mas vem por conta da grana. Não, imagino que sim. É por conta do dinheiro. Então, assim, no meu segundo ano, eu era o terceiro piloto da equipe. Eram 4 carros, eu era o terceiro, de prioridade, na minha visão. E você tinha um piloto Red Bull e um outro piloto que colocava o full budget até 2 vezes. Nossa. E aí vinha eu com um Como valor muito... disputa, né, cara? Não tem assim, não é nem questão de disputar porque o cara anda mais que você. Não, disputar em relação ao cheque. Disputar porque, em relação cara, ao que a equipe... Porque assim, a Arden naquele momento, em 2016, ela tinha toda a escadinha. Entendi. Ela tinha F4,
ela tinha GP3, naquela época não chamava Fórmula 3 ainda. Era GP3 e GP2. Ele tinha toda a escadinha formada. E até a Fórmula Renault. Então, para mim... Era o melhor dos mundos era ali, o melhor tá? dos mundos, cara. Já ia fazer tudo lá dentro. Só que, como a gente sempre chegava lá tentando brigar por um orçamento reduzido, o cara já sabia que, assim, cara, se o cara tá pedindo um orçamento reduzido na Fórmula 4... Ele vai pedir um orçamento reduzido em todos, não esse vai. cara não vai fazer o resto. Tipo, não vou colocar minha energia num negócio que eu não vou ganhar mais dinheiro, né? É isso. Não, mas é. Mas é verdade, é verdade. E assim... até hoje não... Mas assim, você vê uma Fórmula 2 da vida lá, Fórmula 3, Fórmula 3, que se o cara não fecha na Trident, não fecha na, sei lá, qual outra lá que tá ganhando bastante, Campos, acho que tá ganhando lá também. Imagine isso, daí eu tô falando de 4 vagas, de 30 carros. Imagine quantos caras estão tentando fechar, porque esses caras fecham em julho, agosto. Você já tem que ter o dinheiro... Em janeiro, quase. Você Em tem que julho, ver agora. agosto, julho, agosto, você já tem que ter o dinheiro para fechar. Para 2026, Sim. por exemplo. As equipes grandes ali, as que estão ganhando, fecham muito cedo. E às vezes, se você não tiver um bom padrinho ali para te colocar lá e falar, ó, é esse cara aqui que você vai fechar, nem a grana pega a vaga, né? Não pega, cara. Não pega. Acho que na minha época não tava tão difícil que nem tá agora. Eu acho que as coisas... Nesse sentido, assim, vem cada vez ficando mais complicado, sabe? É cada vez mais caro, cada vez menos vaga, cada vez mais gente querendo as vagas boas, no fim. Porque antes os caras até na Fórmula 3 tinham mais carros, né? Se eu não me engano. Sim. Os caras não tinham só 2, os caras podiam ter 4, né? Eu acho... Na eu acho que GP3. sim, cara, mas hoje a Fórmula 3 tem muita vaga. Talvez a Fórmula 2 pudesse ter na GP2 na época. Bom, Não sei. Não sei. Eu Também sei não que- lembro. Eu acho que hoje você tem equipes que dominam mais o negócio, Sim. sabe? Na época, Entendi. você tinha mais equipes brigando, parece. Sabe? Hoje Então, virou meio que um monopólio ali, né, cara? Cara, sim. É tipo meinha na Stock Car. meio que sim. meinha Pode na trocar, estoque. pode trocar todos os carros aí. Quem ganhou? Não, mas pior que é, cara. E se você olha assim, é nítido. Se você não tiver dentro daquelas duas equipes, você não vai disputar o campeonato. E eu não sei te falar o porquê. Você é capaz de você pegar um engenheiro que trabalha lá hoje, colocar em outra equipe e não Não funcionar. vai. Estranho. É muito estranho. Mas voltando. Então a minha ideia era essa, e aí essa questão de Aí a gente perdeu da família, que a família te abandonou, te acolheu, te abandonou. Te abandonou não, a família te adotou. Então, Que você aí, tava? cara, nesse primeiro ano, chegando lá para atender onde eu ia ficar e tudo, conheci a equipe, decidimos que a gente ia fechar com aquela equipe, e aí a gente pediu até uma ajuda da equipe para onde eu ficar, né? Onde ia ficar, cara, tem algum lugar que pode alugar, como funciona aqui na Inglaterra? E aí conversa vai, conversa vem, a gente foi jantar em um lugar que eles costumavam jantar, que era meio que uns pubs, sabe pub Sei. o inglês tem muito isso, cara. Muito barzinho local, meio familiar. E aqueles assim. quartos em cima, alocados assim na escadinha, né? Que você pega na escadinha, sobe e dorme. Fiquei aí. Puta merda. 15 anos de idade, vou ali tomar uma água. Logo um copão de cerveja pra tomar. Fiquei morando 1 ano em cima de um pub. Caramba, cara. 1 ano. Não, e todo dia os caras tomam, né? Assim, Todo dia. Todo Como dia. que você... Todo dia. Mas, cara, vou te falar, no primeiro momento, assim, me deu um certo receio, porque... Cara, você Menor tá de em cima idade e tal. Um pub, pra quem não sabe, é um bar. Bar. Um bar de esquina aqui em São Paulo é um bar, só que um negócio muito mais família. Tudo bem, até porque eu não estava em Londres, eu estava numa cidade interior total onde a equipe estava. Então era realmente interior. Qualquer cidade interior assim, longe realmente da cidade grande. E aí, cara, no pub, os caras moravam lá também. O dono do pub morava lá com a mulher dele, com o filho dele e tal. E no fim eu ia estar alugando um quarto meio que na casa dos caras. Era mais ou menos essa a ideia. Cara, quando eu vi, eu tinha virado mais um filho do cara. Puta, que legal, cara. Eu Que acabei legal. virando mais um filho do cara. No fim, a mulher dele já tava lavando minha roupa. Já virou mãe mesmo, assim. Virou Virou um um negócio negócio- onde realmente... Por isso que eu falei que parecia que eu tinha sido adotado, porque no fim foi mesmo. Que legal. Legal. Então, pra mim, cara, com 15 anos, eu me senti em família, sabe? Pô, isso é ótimo, bom. cara. Foi muito legal. Foi muito legal. Mesmo Experiência- quando você foi pra Arden, você continuou morando lá? Então, eu queria. Eu queria porque não era tão longe, era outra cidade. Era mais ou menos, dava uns 25, quase meia hora de distância, da onde eu estava morando para onde era a Arden.
Só que, de novo, eu não tinha carro. Então não tinha Travou, entendi. Então tive que mudar. E aí, nesse segundo ano, não fiquei morando com eles. Eu achei uma casa. E aí eu dividia uma casa com outras pessoas. E aí já era uma situação diferente, mas também, Ok. como eu já estava acostumado, morando sozinho e tudo, pra mim eu tirei meio tranquilo, assim. E aí, cara, finalizando esses 2 anos, eu me vi naquela situação de tipo, cara, e o que eu vou fazer agora? Porque o próximo passo ou era a Fórmula 3 ou era a Fórmula Renault na época. Quantos anos você tinha? Eu tinha 16. Estamos falando de 2017, mais ou menos. 17, E aí, cara, apareceram oportunidades de Fórmula Renault por conta dos meus resultados na Fórmula 4, onde equipes iam realmente na Fórmula 4 buscar os pilotos para fazer o próximo passo. E fiz vários testes, tá? Fiz os testes pós-temporada da Fórmula Renault. Fiz com a equipe do Adrian Vallès, que chamava na época AVF. Nem sei se hoje ainda existe, para ser sincero, mas fui super bem. E, de novo, mais ou menos no mesmo esquema que eu consegui com a Arden, por conta dos resultados ter um orçamento reduzido, eu consegui na Fórmula Renault. Só que, mesmo assim, eu não tinha um orçamento. Quanto que era na época? Você lembra mais ou menos? Cara, o valor total, sem o desconto que ele me deu, eu acho que beirava 500 mil euros na época. Tá. Com euro na época, 5. Não, já era 6. Já era 6. Já era 6, já. A Libra era 7. Já era 6. Era uma temporada de Pro, quase. Na época, nas hoje, Davis... né? hoje. Na época custava... 1,5, talvez. 1,5, Então, não consegui. E aí, falando de 2017, assim, eu acabei só fazendo alguns testes e recebi algumas oportunidades para treinar de Pro Mazda também nos Estados Unidos. Isso você tava com seus patrocinadores também, Tava, com o budget travado no ano, assim, vamos falar. Sim, eu tinha alguns patrocínios, só que não cobria tudo. Certo. Meu pai acabava completando um pouquinho na época também. Então, acabou ficando nisso. Então, cara, 2017 e 2018 foram anos complicados porque eu não consegui fechar o orçamento. Quando você para, é muito complicado. É duro, né, cara? É muito complicado. E nessa época você tava com quantos anos? Eu tava com 17, 18. 17, 18, nessa faixa de 17, 18. Eu ainda tentei algumas coisas e tal, acabei correndo, fazendo algumas corridas de Pro Mazda nos Estados Unidos, nesse intervalo de 2 anos. Mas aí já mudou o foco pra tentar ir pra uma Indy, assim, já. Porque aí a gente já entendeu que, tipo, o caminho da Fórmula 1 começou a ficar muito desplugado, vamos um plano B. Tudo por conta do orçamento. Porque, assim, na verdade, a oportunidade, elas estavam lá. Certo. Mas não tinha o orçamento para fazer. E aí, por conta disso, cara, e aí? Volta pro Brasil, vai para os Estados Unidos e tal. E ainda estava nesse momento de tomar essa decisão. E aí, no fim, acabei recebendo a oportunidade para fazer a Pro Mazda. Fiz algumas corridas lá, fui bem. Mas, de novo, cai no mesmo raio do orçamento. Raio do orçamento, de não conseguir o orçamento. O orçamento da Pro Mazda era mais ou menos o mesmo valor do Renault? Eu acredito que seria um pouco parecido. mais barato, mas... Não, parecido, cara. Parecido. A gente tinha essa cabeça na época também que os Estados Unidos era mais barato. Eu Mas juro que eu imaginava que era, cara. Não? Pouquinho, vai. Mas nada absurdo, nada assim, entendi. Que você fala, não, dá pra fechar. A única vantagem que a gente tinha nos Estados Unidos, que eu acho que tem até hoje, é que eles têm a escadinha deles bem montada, né, o caminho pra Indy, e ele tem a Road to Indy é muito forte, né, cara? A Road to Indy, que você tem a premiação, como hoje tem aqui em toda a escadinha da Vicar. Que o campeão meio que ganha uma bolsa para subir de categoria. Lá já tinha isso há 2018, 2019, eu tô falando. Tá. E continua até hoje. E aí, no fim, quando eu recebi a oportunidade de ir lá para fazer algumas corridas, eu tentei entrar nessa linha. Os caras me convidaram, eu fiz 2 ou 3 corridas com a Pelfrey, eles pagando realmente o orçamento. A gente, das 3, eu consegui 1 pódio e 2 top 5. Pô, que foi muito bem, cara. Fui bem. Só que aí, pro restante da temporada, eu tinha que achar o orçamento e não... Não tava. Carro muito diferente em relação, tipo, ao Fórmula 4, o Renault que você andou, pro Mazda, assim? Muito parecido com o Renault. Tá. Um pouco mais potente. A questão de potência era mais forte. Mas não tinha a mesma aerodinâmica do Renault. O Renault ele era um pouco mais fraco, com mais aerodinâmica. Certo. E o Pro Mazda era mais forte, com menos aerodinâmica. O Pro Mazda, naquela época, que ainda é, se não me engano,
era o chassi do Fórmula 4 bombado. Entendi. Era o Fórmula 4 com mais Uma aerodinâmica. bolha maiorzinha. É. Você conhece Só o que- carro, João? Não. É o Tatus, não esse modelo que tá aqui no Brasil hoje, é o modelo antigo. Mas quando você foi andar, você tá falando? Não, mas ainda é. Ah, tá. Ainda é o mesmo chassi, se eu não me engano. Posso estar enganado, mas eu acho Que que eles ainda estão usando o Ligier lá agora. O que é LG? O chassi? Chassi? É, Nos a Estados marca. Unidos? o Fórmula 4 deles é Ligier agora. Não, mas não era Fórmula 4, era... Não, eu sei, Fórmula mas Mazda. eu não sei quais categorias estão usando o Ligier, mas a Fórmula 4 tá e Tá. acima da Fórmula 4 também tá usando o Ligier é tudo o esqueleto do carro, né? Pra falar, só pra o chassi, explicar, o assim, chassi né? é O chassi onde é monta o a estrutura. monocoque lá, Sim, né? sim. Então aí foi isso. Aí eu, no fim, também, de novo, não deu certo o caminho para a Indy por conta de orçamento. E aí foi quando eu voltei e eu disputei o campeonato da Light. 19, 20. 19 e 20. Foi 20. 2020 eu disputei o campeonato da Light para tentar ir para Pro Series. E a Aí já- mudança, cara, assim, que estamos falando de uma Difícil. mudança para um Fórmula para um carro de 1.350 quilos Cara. e, cara, tipo... E até que você andou bem, se adaptou super bem, já disputou o campeonato no primeiro ano que você fez. Sim. Mas Não, eu acho que foi um baita ano de estreia, assim, eu não vejo como teria sido diferente, na minha visão, assim. Óbvio, talvez se pudesse treinar, se pudesse ter feito uma preparação melhor, pudesse ter... E dadas as disputado. devidas proporções, ele passava pelo mesmo negócio que ele passava lá fora na equipe daqui. Porque ele não era postulante Piloto ao um. título, digamos assim, né? Tinha outros pilotos que estavam lá há mais tempo já buscando isso. Então, óbvio, o melhor engenheiro, o melhor mecânico... mais tempo na casa, talvez. enfim. Tava com outra pessoa, né? Acho que era isso também, né, Rafa? Que você vivia... Porque você não era a prioridade da equipe naquele Não momento, era, né? não tinha nem por que ser, na Não minha tinha. visão, É assim. que nem naquele ano também, por exemplo, onde eu trabalhava, que era na KTF, era a mesma coisa. Tinha a pessoa que era responsável pelo carro do Pietro Rimbano e eu responsável pelo carro do Felipe Batista. Desculpa. E no outro ano, e o Felipe Batista não era, por exemplo, a preferência da equipe para aquele ano. E daí, para o outro ano, quando ele estava no segundo ano, ele virou a preferência da equipe para aquele momento. Assim, é chato falar isso? Mas é que, de certa maneira, eu não sei. Cara, eu... O que você Óbvio que a acha, gente- na visão de óbvio que a vocês, gente o que tenta- vocês acham, por exemplo? Porque o Rafa não deixou a desejar nada para um piloto número 1. Não, mas, Disputou. mas Você óbvio foi melhor que que o piloto número 1, por exemplo? Não fui. Não foi? Não foi. fui. Mas O óbvio, piloto número 1 disputou... O título pro Não, geral. não que eu não tenha disputado o título, porque eu cheguei matematicamente disputando o título na última etapa, mas ele era o líder do campeonato e eu era o quarto ou quinto Entendi. chegando para a última etapa. Tá. Só que eu era o líder. O estreante. rookie. Esse Era é o líder como estreante. óbvio que a equipe quer ganhar o título de equipes, ganhar o título de rookie, ganhar o título do piloto principal. Quer ganhar. Só que é possível você ter todas as pessoas iguais para todo mundo? Não é. É óbvio que a gente tenta. Óbvio, aqui na RTR é a mesma coisa. A gente tenta ter pessoas boas para atender todo mundo. E para poder dar a condição igual para todo mundo. E a gente se esforça muito para isso. Todas as equipes se esforçam para isso. No final, é a mesma coisa que você falar. É que nem o pessoal fala, eu acho muito que eu acho errado isso, que os caras fazem o carro para o Verstappen. Não é bem isso. Os caras não querem que o outro carro ande em último. Que nem acontece. Não é em último, mas quase não marca ponto. Ninguém quer isso. Imagina, os construtores deles estão indo pro saco porque eles não têm outro piloto. Na visão de equipe, por exemplo, a gente sempre quer os carros mais próximos possível do primeiro lugar. Exato. Então, assim, se tem 3 carros, cara, a gente quer que os 3 façam primeiro, segundo e terceiro. Exato, exatamente. E aí, por exemplo, qual a diferença do primeiro, segundo e terceiro? A gente tem que brigar para ser mínima possível. E aí o resultado tá na mão de vocês. Sim, não, eu concordo. É que assim. A visão. Eu tô falando como dono de equipe. Claro. Cara, Sim. Cara, a caminho é esse, a gente entendeu? tenta dar as mesmas condições, sempre. Óbvio. Mas acontece que... Não, às vezes por uma questão até de gente. Às vezes a E de gente contrata experiência. a gente contrata um mecânico novo que tem menos experiência, por exemplo, com um cara que já tá há 3 anos. Então, a gente vai colocar o mecânico com um piloto que ele tem mais afinidade pelo Exato. tempo de casa. Aí isso eu acho que, acontece. É que eu. A não ser que não seja nesse fato, e aí... É que, cara, assim- Enfim, não vamos lavar roupa suja, É. mas ok. É que eu já passei por muita
muitas situações assim onde você deixa de ser a prioridade. Só que eu também já coloquei o sapato de dono de equipe, eu já tentei fazer isso. E no fim, cara, o cara tem que escolher um para dar prioridade. É duro falar dessa forma, é duro para os pilotos escutarem, e até para mim escutar isso. Mas, cara, se coloca no lugar do dono da equipe. O dono da equipe, ele depende de resultado. Senão ele não renova pro ano seguinte. Sim. Se a equipe não tiver resultado não por que acontece. alguém vai procurar aquela equipe para correr? Então, assim, se o cara tem uma confiança que aquele piloto X vai ser o piloto principal dele, porque ele confia que aquele cara vai trazer bons resultados para ele, por que ele não vai colocar as fichas do que ele sabe que é bom dentro da equipe naquele cara? Então, assim, não é na maldade. Entende? É que eu entendo. Eu até entendo que pode ter situações que possa ser um pouco mais na maldade. Mas, assim, eu entendo também você ter as prioridades, sabe? Óbvio. Se você não conseguir colocar todos os seus pilotos lá na frente, que no fim é a ideia da equipe, você tem que dar prioridade para alguém. Vai ter que dar, entendeu? Colocando um mecânico melhor no carro, sei lá, independente. Não, aí do eu que entendo seja. mesmo. Essa parte de prioridade de mecânico de tempo de casa, puta, eu super entendo, cara. Agora eu acho que PS, cara, não. Eu acho que isso tem que ser, cara. Isso eu sou contra. Não isso dá, porque... tem que ser igual para todos, porque o orçamento, querendo ou não, é igual. Por mais que você dê um desconto para um ou para outro, mas, cara, assim, a tratativa disso tem que ser igual para todos. Não, eu sou 100% de acordo. Não tem. Agora, tipo, uma visão diferente do engenheiro próprio, algo do tipo, puta. Enfim, é um assunto aqui que. Polêmico. É um assunto cara. delicado. Tá? É um assunto delicado. delicado. Eu já passei por situações, inclusive na Arden, que, cara, você vira um pouco. Você vê uma situação de exploração, sabe? Sim. Que. Cara, e a gente. É engraçado isso, que eu só consegui descobrir tudo isso que estava acontecendo comigo naquele ano da Arden, por conta do companheiro da Red Bull que eu tinha. Porque, cara, como eu morava lá, e você acaba ficando muito amigo dos mecânicos, muito amigo dos engenheiros. O próprio cara falava, tipo, chega uma hora que o cara fala, meu. O cara mesmo fica indignado com o que tá acontecendo lá dentro, entendeu? Então. Mas, de novo, naquele momento, vivenciando aquilo, é chato. Você fala, cara, mas por que eu passei por aquilo e por que fizeram isso comigo? Só que se você coloca no lugar da dona da equipe, por que ele não faria? Você entende. É entendível. Não é que eu entendo, mas assim, você tem um cara que tá pagando menos no orçamento porque não tem um orçamento completo. Não, eu entendo isso. E o cara que paga mais, com mais possibilidade de crescer, enfim. E você tem um piloto da Red Bull, onde que se você agradar aquele cara da Red Bull, é capaz do cara ficar 5, 6 anos dentro da equipe. Sim. E se você não tiver resultado, o cara vai embora. Não, sim. E se você não tiver resultado, talvez a Red Bull não traga mais ninguém lá dentro. Fecha uma janela de oportunidade incrível ali. Você fecha uma janela com a Red Bull. Então, você entende que é uma situação delicada para os dois lados. Mas ninguém quer chegar ao ponto, a equipe, no caso, de não conseguir performar com os outros. Porque senão você também não tem... Não, exato, porque senão fica nítido. Exato. Você entra numa balança que é tipo assim, cara, você tem que conseguir equilibrar aquilo, né? Até porque todo mundo quer ganhar o título e todo mundo acredita que é o melhor para aquilo, né? O piloto tá lá, ele acha que é o melhor para ganhar o título. Às vezes você tem um piloto que é primeiro ano e o cara entende que é o aprendizado. Fala assim, beleza, eu tô no meu ano de aprendizado, beleza, vou fazer assim assado, né? Mas eu acho que é um assunto bem delicado. Eu acho interessante a gente discutir isso. No podcast, eu acho legal. Porque ninguém coloca isso, né, na mesa, assim, num podcast ao vivo. É um negócio... Não, mas eu acho que isso aqui são os bastidores do automobilismo que a gente vive, bastidor cara. Do e bastidor, assim, porque... Bastidor do bastidor, sim. Porque é um negócio delicadíssimo de você expor, de você falar. E... Porque, óbvio, a gente... Quanto mais aberto e sincero a gente é com o cliente que está com a gente, putz, você ganha o cara também para a vida, né? Não, eu acho que assim, cara, quem Vou faz pegar na um maldade... energético desse aqui. É bom esse aí, cara. A gente já fez um... Ele tá olhando para mim aqui, eu falei, vou ter que pegar um. A gente fez a propaganda dele, tirando o gancho aí, só dando um corte, mas a Sede, né, que tá aí com o Dirani, patrocinador dele, acho que com você também a gente dá um apoio. Ô, Rafa, cara, eu conheço o pessoal da Sede, cara, um produto sensacional, totalmente natural. É um energético,
mas é um energético com uma linha totalmente Cara, tem diferente. 100 miligramas de cafeína e 100 500 de miligramas. taurina, cara. Isso aqui Não, dá é isso energético aqui, de fato, é energético isso de aqui fato. acorda qualquer boi, velho. Isso aqui realmente, esse última aqui vez- foi bom mesmo. Eu tomei no outro podcast. Vou e tomar mais agora um golinho eu fico com também. mais vontade de tomar ainda, porque agora eu sabia que era Não, é gostoso. sensacional. Antes eu não conhecia. E natureba, hein? Natureba total. Então, e essa é a linha legal deles, cara. É totalmente natural e diferente das outras marcas aí. Sim, que todo sim, mundo sim. Muito sabe. legal. Quem sabe no próximo episódio a gente não consegue um cupom de desconto? Opa! Aí sim! Vamos lá também. Nessa vamos... etapa aparece de Brasília. Vamos trazer. Parece que dá pra levar. É, vem, ó, trazer. Queremos Vamos você trazer, aqui, hein? Vamos dar uma de vamos. Dano Gentili, hein, Vini? Queremos você aqui. Vamos lá. Uma, Trazer ele aqui pra bater um papo, mas acho que é geladeira legal dessa mesmo. aqui. Pô. E ele é piloto, né? Ele também Ele é anda, piloto né? também. Ele é piloto também. E também é bom. Ele Nossa, é um bom leva, piloto. tá na Endurance Brasil. Tem um carro lá na Endurance Brasil, piloto de kart também. O cara é Legal. sensacional. Depois a gente Nota traz ele pra contar a história, mas vamos Vamos, continuar contando a história do Rafa. E aí, estoque, primeiro ano, disputa de título até o final. 1000. Disputa de título até o final. Na última não deu certo, furou pneu. Pô, não rolou. Puta Mas aí... Mas na época não tinha prêmio também, né? Assim, Na você ia época ser não- campeão, não tinha, beleza, ia ser campeão e só. Eu troféu acho pra que no casa, fim- beijo, tchau. No fim, ia ter evitado as coisas que estão acontecendo agora, porque quem é campeão da categoria não pode recebe- disputar mais. Não disputa mais o prêmio. Então, não sei até onde foi vantajoso ser campeão naquela época, mas tudo bem. E aí, cara, a gente tá falando de 2020, né? Isso 2020, a gente tá em 2020. 5 anos. 5 Então, anos assim, atrás. De lá pra cá, eu não corri, cara. 5 anos parado. 5 anos parado. Aí veio pandemia, tudo, o negócio Esse foi parou. o problema, na real. Esse foi o problema. Porque os apoios que eu tinha, tanto patrocínio quanto até ajuda de família, cara, Cessaram. cortou tudo. Tudo. Entendeu? A empresa da família, com coisa de pandemia, tudo também não tava bem. Os patrocinadores falaram, cara, não tem como continuar. A gente não tem visão do futuro. Não tem como eu manter o apoio aqui sem saber o que vai acontecer amanhã. Então, de lá pra cá, cara, foi muito complicado. O que você fez nesse intervalo, Rafa? Assim, Cara, tirando a parte da foi pandemia, aí- que todo mundo ficou em casa, mas como que você reinventou nessa Foi doideira? um momento que eu falei, cara, por enquanto... Faculdade também não podia fazer, porque você, assim... Não, eu cheguei a fazer faculdade, mas nunca encontrei nada na linha de trabalho assim que me interessava. Cheguei a trabalhar com meu pai uma época nos restaurantes, mas também não é algo que me chamava muita atenção. Então eu voltei a focar nas coisas da corrida, mas aí focando mais na parte de coach. Então foi aí onde eu entrei, 2021, 22, assim, mais ou menos, que foi quando eu comecei esse trabalho como coach. E aí eu comecei na Porsche Cup, Tá. que, cara, é uma plataforma, o Denner e o Vini, os caras realmente estão de parabéns com o que eles fazem com aquela categoria de oportunidade, de tudo que eles realmente proporcionam, tanto para quem está lá sendo piloto e para quem está lá trabalhando. Os caras são realmente de tirar o chapéu. Cara, você não é o primeiro a falar que é uma baita de uma categoria que abraça, na verdade, e criou-se um ecossistema incrível, né, cara? Impressionante, cara. Tanto para o piloto, quanto para os patrocinadores, quanto para quem trabalha, para convidado, para o cara que compra a Porsche, porque também tem um clube, né? Sim, se você compra a sim. Porsche, você pode participar. Pô, isso é E assim, hoje Criou-se um ambiente muito legal e interativo da turma, né, cara? E hoje, o que eu consegui estar correndo de novo em 2025, eu acho que eu devo muito a essas oportunidades que a Porsche Cup me deu em 2021, 2022. Olha Que só, legal. cara. Que legal. Porque eles me deram a oportunidade de me manter ativo de certa forma, porque no fim, na Porsche Cup, você trabalha com um piloto, só que você acaba guiando também. Aham. Até para poder ensinar para o cara, mostrar para o cara como faz, mostrar linha, onde freia, como freia. Para vocês aí de casa entenderem, eles colocam um banco do lado, né? Um banco do passageiro. Eles colocam um banco de corrida mesmo ali, com o cinto, tudo certinho. Não é uma experiência muito legal para quem está do lado, para os pilotos, né? Vale Mas dizer. para você que quer fazer uma experiência de volta rápida, é bem legal. Ah. Mas para quem está ensinando um É desesperador. piloto, que é uma coisa Cara. você andar com um piloto profissional do teu lado, outra coisa é você andar com um amador, né? Então, ou com um cara que está iniciando e aprendendo. Então, eles colocam esse banco, eles chamam de clínica de pilotagem. Então, o piloto coach ali, daquele piloto,
tem a oportunidade de ir falando, ó, freia aqui, vira aqui, entra para a curva aqui, sai ali, dá pé, acelera. De maneira bem interativa, eles se comunicam via rádio e conseguem ensinar bastante o piloto ali, dar uma boa encurtada no aprendizado. É bem isso mesmo. Então, e a Porsche proporciona isso, cara. Então, E como assim, que você entrou nesse mundo, cara? Tipo assim, estamos falando que você ficou meio parado, mas 2021, 22, pandemia, final de 22 você começou meio que a introduzir. Como que você encontrou esse caminho? Quem te colocou lá? Ou você bateu na porta e falou, ó, amigão, quero entrar aqui, ver como que é, comprou uma Porsche, como foi? Teve dois caras teve dois caras que me ajudaram nesse processo. Um foi o Denis mesmo. O Denis que, na época, já fazia parte de todo o ecossistema da Porsche. E eu mesmo já trabalhei muito tempo com o Denis. Você foi DD Coach? Você foi DD Coach? Foi meu coach durante um período, então a gente tem uma amizade também. Então o Denis foi um dos caras que me ajudou lá dentro, a realmente me colocar lá dentro. E outro foi o Nelsinho, cara. Nelson Piquet? Nelsinho Piquet. Que na época, nessa fase aí de 21, 22, foi quando ele tentou montar a equipe dele. Tá. Então a Piquet Sports mesmo. Mas isso não na Porsche, isso na então, Pro, isso na fora Stock da Porsche. Pro. Eu vou explicar. Foi fora da Porsche. E a minha relação começou por conta dessa equipe dele, porque quando ele anunciou que ele ia fazer equipe de Pro Series e tudo, ele ia fazer toda a escadinha. Ele ia ter Stock Light, ele ia ter Fórmula 4. A ideia dele era ter realmente uma equipe que ia englobar tudo. Que é o que a gente quer fazer aqui. Que é o que vocês estão montando aqui. E quando ele anunciou isso, eu procurei ele para conversar. Falei, cara, eu quero voltar a correr. Pandemia... Deu uma quebrada? Acabou com a minha linha de raciocínio, mas estou tentando voltar. Queria tentar fazer parte da equipe, aí tudo. Então, minha amizade com ele começou ali. Realmente na linha profissional. Só que é louco como as coisas acontecem da forma que a gente menos espera. E quando eu fui ver, cara, eu tava jantando na casa dele, ele jantando na minha. Que legal, cara. E a gente que tem uma relação agora... Ele comeu a pizza lá na casa ou não? Ele comeu a pizza lá em casa. Não, tem uma pizza muito gostosa aqui, eu já fui lá comer também, que a família dele que faz. É bem legal, faz a massa. É mesmo? Faz tudo, faz no forno, eles têm um forno lá. Muito bacana, muito gostoso. Então, cara, a amizade com o Nelsinho começou dessa forma, mais profissional, mas assim, ele me ajuda. Quando dá, ele também me ajuda. E nessa questão da Porsche, além do Denis, ele foi um cara que realmente me deu a oportunidade. Ele tinha um piloto que estava querendo começar, que hoje em dia é o cara que também me ajuda, que chama Gustavo Zanon, que é... Qual dos patrocinadores que é? Se você quiser falar, você pode falar, que é ambiente aberto, tá? Pode falar de todos os seus apoiadores e patrocinadores. Na época, ele não conhecia nada de corrida, tá? Ele também é triatleta. Olha, também já fez Ironman. Não é me estranho esse sobrenome, cara. Eu falei, cara... Ele é triatleta, faz Ironman, já fez, acho que 2 ou 3. Ih, é maluco mesmo. É maluco. E aí, na época, ele tava querendo entrar na Porsche Cup. E aí o Nelsinho falou, cara... Tô com o Rafa aqui, querendo trabalhar na Porsche Cup, você querendo entrar, vai, vamos fazer o negócio acontecer. E aí, no fim, eu entrei na Porsche por conta disso, porque o Denis indicou, obviamente, mas pela iniciativa do Nelsinho. Na verdade, o Denis te indicou dentro da Porsche e o Nelsinho uniu o piloto. Exatamente. Legal, exatamente. Hein, cara? Então, eu comecei trabalhando dentro da Porsche, um pouco por indicação do Denis internamente e também por conta do Nelsinho de ter me colocado junto com o Gustavo, que o Gustavo é dono da Seguralta, que é uma rede de franquias de corretora de seguro, gigante, uma das maiores do Brasil, muito forte. Tanto ele quanto o irmão dele são caras fantásticos aí no mercado. Fantástico com tudo, né, cara? Com tudo que eles fazem. Então, os caras são realmente sensacionais. E aí, cara, a minha carreira, eu digo que ela teve 2 fases. Uma foi até esse ano de 2020 na Light e começando ali em 2022, de novo, começando a trabalhar e voltando a ter as oportunidades. Então, com o Gustavo, eu voltei a trabalhar com corrida de fato, mas aí ensinando, uma outra coisa que eu nunca tinha feito. E o cara foi campeão no primeiro ano, cara. Puta, que legal isso, cara. Aí... E o cara foi campeão. Quando emplaca desse jeito, não tem nem o que falar, muito né? Legal. Então... E qual que é a sensação? Tipo, eu acredito que seja uma sensação, tipo, na mesma coisa de você ganhar uma corrida, por exemplo. Você fala, puta...
Então, aí eu acho que é muito pessoal, mas pra mim, eu ficava feliz tanto quanto ganhar uma corrida. Isso deve cara. ser demais, cara. É uma loucura de quanto você se envolve. Porque no fim, cara, você vê o cara evoluindo e o cara evolui por conta de você ali. né? Isso é muito O cara legal. não evolui sozinho. O cara começa a evoluir, começa a te escutar e ele vê que te escutando ele realmente está evoluindo, então o negócio vai engrenando. E aí, cara, da mesma forma que a gente falou no início, que é muito importante você criar uma relação diferente com o seu engenheiro, com o seu chefe de equipe, é você criar uma relação diferente com o cara que você está trabalhando ali. É um time, na verdade, né? É sempre um time aqui. Às vezes, a gente tende, ou no geral, assim, genericamente falando, as pessoas tendem a achar que o automobilismo é o piloto, né? Ou que importa, ou que não existe um time, digamos assim, né? Como um jogo de futebol ou um jogo de vôlei. Mas, querendo ou não, é um time. Tá ali todo mundo, né? O mecânico. É como se cada um estivesse jogando uma posição, né? Um zagueiro, o outro é o atacante, o outro é o goleiro. Na verdade, o piloto é o único que vê, né? É o piloto que faz o negócio acontecer, mas, assim, faz o negócio acontecer, não, é o que mostra, Sim. mas... Tem um por trás tem gigantesco, né, cara? Um documentário do Fangio na Netflix que ele fala muito sobre isso, né? Mas nesse documentário ele fala, né, que os mecânicos e engenheiros precisam ser mais lembrados, Sim. que eles também fazem parte desse time. Mas é que no final é como no futebol só se lembra do atacante muitas vezes, sim. né? E aí acaba sendo isso. É verdade. E o piloto ali, ele está entregando o resultado final de todo o trabalho que foi feito. Ele só é mais uma peça, cara. Ele está lá entregando. Exato. Né? Ele é o responsável por entregar o que trabalho foi construído ali, né? Então, óbvio, ele é como se fosse o atacante, de vai lá e fazer o gol. É isso, o cara tá lá para fazer o gol agora. Agora vai com você, a bola tá aí. Então, acho que essa analogia com o futebol eu acho sempre legal, porque é o esporte que a gente mais tem contato no Brasil, né? Então, acaba sendo uma analogia legal. Mas é isso, enquanto a gente está aqui gravando o podcast, os mecânicos estão ali embaixo carregando carreta, estão terminando o carro. A gente não mostrou, mas tudo tá acontecendo, né, cara? Enfim, são coisas que é o time. Que no final das contas é isso, todo mundo tem que jogar junto, tem que jogar, saber passar a bola, tem que saber receber, tem que saber. Assim, às vezes a gente tem que ir lá, se cabecear e cobrar escanteio, né? Mas muitas vezes, quando o time já está com mais entrosamento, as coisas fluem, né? Você vê, você olha. Se você andar no paddock ali, às vezes, e ficar olhando para as equipes trabalhando, e já fiz isso algumas vezes, e se você reparar o jeito que cada uma trabalha, você vê algumas coisas fluindo, sem ninguém ter que falar muito. Não tem muita conversa, as coisas só vão acontecendo. Tá entrosado já o time. É muito legal, muito legal. E aí, 2023, 2024, trabalhando como coach, fomentando Porsche, andando um pouquinho. Cara, foi mais ou menos isso. Aí fui muito bem em 22, o Gustavo conseguiu ser campeão na categoria dele. E aí, a partir disso, vão surgindo outras oportunidades. Chegou a andar de Pro em algum momento com o Nelson, com a equipe da Piquet? Aí em 2023, eu continuei trabalhando com o Zanon e apareceu outro piloto para trabalhar também. Então, já estava trabalhando com 2 pilotos. Isso na Porsche. Dentro da Porsche Cup. E no início do ano de 23, o Nelson me falou que eu ia fazer minha estreia na Pro Series. Puta, que legal, ele sabia, foi um ano que ele fechou para fazer o campeonato. E ele tinha fechado se eu não me engano, era Le Mans Series, LMS na Europa, e que 2 etapas iam bater. Ele já sabia. E ele falou, cara, só tenho que conversar com os patrocinadores, ver se tranquilo colocar você, mas já fica pronto que, etapa tal e etapa tal, provavelmente é você que vai andar. Então eu já sabia. Óbvio, não tinha anunciado nada, porque ele tinha que realmente confirmar com os patrocinadores se ia dar certo ou não. Mas sabia que na etapa de Interlagos e na etapa de Goiânia, no final do ano... Puta, só pista legal, né, cara? As duas pistas mais legais, cara, de andar. Nossa! E andou bem pra caramba, cara. Já dando spoiler aqui, atravessando, mas é que... Não, mas assim que é bom. Já vem já batendo roda, já. O cara andou bem pra caramba, não tem... Eu sou você suspeito pra falar, porque... Que ano que foi? 23? 23, você tava com o Fê, não tava? Audácia. Você tava com o Audácia, com o Fê, Fezinho. Tava na Audácia. Não, tava na Audácia só. Audácia. Ah, só na Audácia, não fez ninguém. Audácia, não podia fazer outras coisas. É verdade. Só Audácia. E aí... mas enfim, cara, baita corrida. E a experiência foi fantástica, obviamente. Cara, logo tá lá, foi disputando sensacional, assim. Confesso que como eu já estava
de 2020 para 2023, a gente tá falando de quase 3 anos. Sim. 3 anos que eu tava realmente parado, profissionalmente falando, né? Como piloto. Ainda acabava andando na Porsche Cup e tal, mas Disputando o campeonato é diferente. Mas disputando campeonato, disputando uma corrida profissional com o nível que é a Stock, faziam 3 anos que eu não sentava no carro de corrida de fato e no final de semana eu falava, não, realmente vou correr. Então, cara, quando eu vivenciei aquilo de novo, eu falei, cara, não tem como. Eu tenho que voltar a correr. Eu tenho que voltar de alguma forma. Tem que estar no meio aqui. Tem que estar no meio, cara. Isso depois da etapa de Interlagos. Isso depois da etapa de Interlagos. Eu falei, cara, não tem como eu não estar dentro disso aqui, meu. E a Reunion não existia ainda, né? Oi? A Reunion não existia ainda, né? Eu acho que a Reunion já existia, mas eu não fazia parte. Não fazia parte. Então, cara, aí no fim, a segunda etapa que ele falou que eu ia correr, acabou não acontecendo porque a etapa de lá cancelou. Ah, ele andou. Ele acabou correndo. Então eu acabei fazendo só uma etapa. Mas, cara, foi pra mim... Você chegou em? Eu cheguei em 10º. Puta, cara, top 10 ali na... Passei por Q2 na primeira quali e fiquei a menos de 2 décimos para entrar. Só para explicar Q3. também, a Stock Pro são 3 qualificações, certo? Sim, é igual a Fórmula 1. É a mesma coisa. Faz os 3 parecido. testes, você passa para o segundo quali, Muito os parecido. top 10 do segundo quali, pola para o primeiro e segue. Hoje tá assim. ó, Me corrijam, tá? Assim, só para explicar para a turma em casa que a Pro é diferente, a gente nunca explicou. Como é que é hoje ali? Eles dividem em 2 grupos que vão participar ou disputar, na verdade, o Q2 separadamente. Então, são 2 grupos de 15 pilotos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, vai. E dos 15, 10 passam para o Q2 desse grupo e 10 passam para o Q2 do outro grupo. E aí, esses 20 disputam o Q2, que 8 passam para o Q3. 8, 6. 8 ou 6. Mas isso mudou um pouco, né? Isso é o atual. É atual? Mas em 2023 não era... Era diferente. Era grupo 1 e grupo 2, só que daí juntava-se os tempos e desses tempos saíam 15 para o Q2. 15 para o Q2. Daí o que acontecia? Aconteciam muitas injustiças, porque assim, às vezes a pista mudava muito do grupo 1 para o grupo 2, e aí às vezes passava um grupo inteiro e o outro passava, tipo, 2 pilotos. Entendi. Entendi. E daí por isso que eles fizeram separado agora, para ser mais justo, Eu acho bem melhor, depois junta. Eu também acho. Bem melhor. Ficou bem mais justo. Eu acho bem melhor. Mas na minha época era isso aí. Acho que eram 2 grupos, juntava os tempos e passava 15 ou 14. Você foi favorecido ou não? Cara, eu fui do grupo 1, eu não lembro. Você passou pro Q2? Eu passei pro então Q2. Valeu. Chama o VAR, qualquer coisa. Passei pro Q2 e, cara, fiquei menos de 2 décimos pra passar pro Q3. Puta, cara. Andou pra caramba. 11º no quali. 11º, mas menos de 2 décimos pra entrar. E a corrida também foi muito legal. E assim, cara, como eu tava muito tempo parado, isso foi uma coisa que pra mim a Stock mudou e eu não sei se mudou pra melhor. Acho que tá mais fácil hoje em dia do que era no 2023, vai. Porque hoje você não tem mais a questão de reabastecimento, certo? Na Stock. Isso era um ponto que em 2023 o piloto tinha que gerenciar. Poupar combustível era um fator que, no fim, quem está assistindo não percebe, não consegue ver. Mas era um fator que o piloto tinha que tomar cuidado. Quanto ele mais economizava, menos combustível precisava pôr no pit stop, mais tempo ele ganhava de pista. É isso. Entendeu? É algo que, no fim, o público não consegue enxergar, mas quem está lá dentro vivenciando fazia muita diferença. E esse controle de combustível começava desde o momento que você levava o carro pro grid, cara. Então, assim, a gente até brincava na época lá, eu nem sabia, mas a gente, um piloto com o outro brincava, e aí, você gastou quanto na volta indo pro grid? De combustível. Caramba. 0,2. Eu não tinha essa noção, cara, disso aí que era assim. Que loucura, cara. Porque os assim, pilotos iam desligando o carro, pô. É mesmo? A gente ia do pit até o grid desligando o carro. Por exemplo. Pra ver quem que loucura, velho. Que legal isso. Quando o carro chegava perto do grid, o cara desligava o carro e deixava o carro embalado, e a galera caminhando de um lado pro outro, a galera, carro. Pra ele não ter que frear. Se ele tivesse que frear, teria que desligar o carro. Ligar o carro de novo. Pra consumir mais. Olha aí, sabia disso aí? Essa também, tá vendo aí, cara? E aí, assim, pra fazer 300 ml até o grid, dependendo da pista, era muito difícil. Era muito difícil. Muito difícil. Sei lá, tinha gente que gastava 0,9. Ô, louco. Não, quando o cara chegava lá com 1,2, você falava, não,
que você fez na volta? Pelo amor de Você Deus. acelerou? Deu uma Esse volta ano- rápida? Esse ano de 23 eu acompanhei o Nelsinho o ano inteiro. Até como eu sabia que eu ia correr, ele falou, cara, me acompanha pra você já ir pegando a mão, já ir entendendo a linguagem do engenheiro, que é o que a gente falou, cara. É muito importante você estar entrosado. Sim. E, cara, isso funcionou muito. Eu acho que isso foi Cara, uma das muito vantagens que legal eu do tive. Nelsinho te abrir Muito. isso, né, Demais, cara? demais. Puta, Ele é cara. sensacional, cara. Ele é sensacional. Olha que engraçado, Então- uma visão também que eu tenho diferente do cara. Ele Eu é- achei que era um cara mais fechado, que não tinha essa Ele é possibilidade, por empolgado, exemplo. cara. Que legal, Ele é cara. empolgado. Eu fui em uma reunião com o Rafa lá, conversar. Cara, o cara é empolgado com as coisas. Ele é. gosta do negócio. Pô, que legal, cara. Assim, o Nelsinho, eu gosto de falar dessa forma porque ele é um cara que quando você é parceiro dele e você realmente tá ali pra ser amigo dele e ajudar ele e uma mão lavar a outra, ele é nota 1000. Que legal, Nota cara. É uma visão totalmente diferente, cara. Então, ele não é tão aberto, ele não é tão amigo com quem ele não conhece. Sim, ok. Tudo bem. Não é. Até por conta, talvez, peso do nome. Puta, a galera também aproxima por uma situação. Cara, faz parte Mas desse assim, meio cara, que a se gente você, sabe. Mas... se você é honesto, se você ele vai ser nota 1000 com você. Não, traz ele aí, cara. A gente bater um papo com ele, vai que... É legal, né? É que ele já tá muito envolvido, mas vai que, né? Vale a pena bater um papo com eu o cara, acho pra bacana. saber da história. É E legal. assim, saber da história mais do que também o que ele pensa nessa nova geração. Porque Sair do o podcast que ele tá dele e vir fazendo no com outro. você, por exemplo... Não, mas o que ele tá fazendo com o Rafa é uma coisa que a gente tá tentando mostrar aqui, dar palco pro cara. Só que ele tá fazendo uma coisa mais física. A gente tá do jeito que pode aqui, trazendo, fazendo Não, corte, conversando, sensacional, apresentando. Mas sensacional. É legal, que legal, ver, cara. é legal eu ver não o tenho carinho nada- que ele tem pelo Rafa. Pô, muito legal É isso, exatamente isso. Na verdade, eu não tenho nada um contrato com o Não, Nelsinho. não. Não tenho nada com Não é essa forma, é realmente que ele uma quis. amizade, é realmente uma amizade sincera minha e dele, que, cara, quando eu posso e tenho oportunidade, eu ajudo ele, e quando ele consegue, ele me ajuda. Pô, fenomenal, cara. É muito mais por Carinho. carinho do que por algo comercial, né? Total. E, cara, o que ele fez por mim nesse ano e sempre fez não tenho nem palavras pra realmente... Que legal, cara. E aí, cara, eu tenho noção de que tudo que eu consegui fazer naquela corrida é muito por conta Desse de estar acompanhamento. ali toda semana na equipe, no final de semana acompanhando, entendendo a linguagem dos caras. Cara, quando eu estreiei com eles, é como se eu já estivesse correndo com os caras. Que tava ali Já toda sabia semana como quase. falar Qual no equipe que rádio. era? Com a Crown. A Crown em São Paulo. A Crown fica em... Não, a Crown é a TMG, né? Na época... Fica em Americana, Americano. Ah, mas é que a aqui. aqui. Crown teve um período que tava no Velocitar. no Velocitar, mas quando eu comecei a trabalhar com eles, ele já era a mesma coisa, eu já estava dentro da mesma estrutura em Americana. Então, Ah, mas é relativamente perto, eu digo. Tipo, dá- pra você ir é dá muito uma fácil. hora. É Dá- fácil de dá ir e uma tal. horinha, vai. É uma hora pra vir pra cá também, pra mim. Então, assim, muito tranquilo. Esse entrosamento com a equipe, você acha que foi primordial? Óbvio, acho Total. não. Foi Total, primordial com no cara certeza. estar aqui todos os dias e tal. Certeza, porque assim, linguagem de rádio, tudo aconteceu de Não, uma até forma acho, natural. acho que até a parte mecânica, dos caras mesmo trabalhando ali pra você, fazendo Total. acontecer, o Os negócio, mecânicos né? eu conhecia todos, Aí, então isso assim, é. cara, foi muito legal. Foi muito legal. E aí depois continuei acompanhando o ano também, porque eu achava que eu ia fazer a segunda etapa, no fim não deu certo, mas cara, eu aprendi muito aquela corrida e tem muita coisa naquele ano que eu sentia que a Stock perdeu. Uma dessas é a questão do combustível e a parada de box, eu não lembro exatamente... tem a questão das barras também que não tem mais no carro, né? Não tem O carro mais novo as não tem barras. mais as barras, cara. Que As isso barras, você podia mudar a barra estabilizadora, amolecer, endurecer dentro de do dentro carro. do carro. Ah, legal. O carro antigo. Sim, esse novo não tem mais. Não, No novo não tem mais. Você, eu acho... você pode fazer com o carro parado, né? Tem as barras, você pode mudar. Mas aí com o quem carro muda é os parado. mecânicos. É os mecânicos, não o piloto. Então, O piloto e não pode fazer. O piloto podia fazer dentro do carro. Não tem mais essa mexer na barra ferramenta. dianteira e mexer na barra traseira durante... Mexer até 5, sei lá, quantas vezes quisesse numa volta. Entendeu? Caramba. É muito legal. Então, mais uma coisa que assim, eu já sabia como a barra funcionava, mas nunca tinha mexido de fato numa barra durante uma volta, durante uma corrida inteira. Entendi. Então, mais um fator que eu aprendi ali e... cara, foi sensacional. Assim, Que legal. Uma experiência muito, muito... Isso 23. 24, o que fez? 24, Continuou com o Porsche com os dois pilotos? Então, final de 23... Não, 2023 eu também corri de Endurance. na Porsche. Tá. Já com o meu segundo piloto. Então, continuei fazendo o Gustavo Zanon,
Comecei a fazer outro piloto na Porsche e fiz o campeonato da Endurance Brasil, da Porsche Cup Endurance, com esse cara na categoria de acesso. Então não era o principal carro da Porsche. A Porsche geralmente usa 2 modelos de Porsche na Endurance e a gente estava nos de entrada. Também foi super bem, a gente chegou a pegar pódio. E aí, em 2024, eu acabei não correndo. Eu fiz só a última etapa da Porsche. Então, eu continuei fazendo Porsche como coach. Trabalhando. Recebi outras oportunidades em Fórmula 4, em outras categorias, também como coach. Ah, tá. Como coaching daí. Como coach. Tá. Como coach. E recebi o convite para fazer a última, que nem acabou de acontecer a Porsche Cup, os 500 km de Interlagos. Em 2024, acabei fazendo e foi onde eu fiz o recorde da pista. Legal. Legal. Foi aí que... Caramba, foi um ano então que valeu a pena. Pegou esse com aí pra fechar com chave de ouro. O com da com da pista é seu. Então, cara, foi um ano que só fiz essa corrida, mas foi muito importante. Pô? Foi muito importante e eu tenho certeza que ele me ajudou muito pra esse ano. E aí esse ano também, meu amigo? Puta. Esse ano foi cheio, bravo, cara. Hein? Esse ano foi cheio. Consegui voltar a correr profissionalmente, assim, falando, né? Voltei para Light, para Stock Light, de forma oficial. Já sabia que ia correr a Porsche Cup Endurance de forma completa, aí no carro principal, com o Léo Sanches, que é o da farmacêutica IMS. E também, essa foi interessante também. E também recebi o convite para correr Endurance Brasil, com os protótipos. Só que, cara, essa foi totalmente inesperada. Assim, a primeira etapa do campeonato era em Interlagos. Tá. Eu tava em casa. Que foi? Lembra da data, mais ou menos março? Cara, abril, provavelmente. Março, abril. Começou mais tarde, né, cara? Começou mais tarde. E... Cara, eu tava em casa. Virei pro meu pai e falei, vamos lá assistir. Estamos aqui sem fazer nada. A gente mora a 15 minutos do autódromo. Basicamente, não tinha começado nenhum campeonato ainda. Então, a gente tava naquela... Vamos lá ver. Vamos lá ver. Fui lá realmente pra assistir. Só que eu sempre levo as coisas no carro. Sempre. Sempre. Tô indo pro autódromo. Vai que... Vai que. Piloto que é piloto, cara, sempre tá vai que. Isso eu vi de alguém, cara, também. Tipo, sempre tem as coisas no carro. Sempre fica no carro. Nunca sabe. Tá na pista, tem que estar com as coisas. Mesmo que seja fedida, cara. Joga lá. Deixa lá. Aí tô andando lá atrás do paddock. Realmente. Foi com convite? Tipo, foi com alguém assim ou foi... Não, porque assim, como eu tinha fechado o campeonato da Light pra fazer 2025. Certo. E a equipe que eu ia fazer a Light, que ia tocar a parte técnica da Light, é a equipe do Guilherme Ferro, que é a GeForce. Certo. E a GeForce tem equipe na Endurance Brasil. Entendi. Então eu falei, cara, eu fechei o ano com os caras, vou lá assistir, acompanhar. Mandar uma mensagem e vamos lá junto. Mais ou menos com a mesma cabeça que eu tava de 2023, de aprender, começar a ver. entrosar com a equipe, já sabia com quem eu ia trabalhar. Ele tava lá também, que ia ser meu engenheiro na Light. Então, para começar a namorar. E eu ia trabalhar lá também, ia fazer Mercedes GT3 lá. No final de semana. Você tava nesse final de semana? Tá. Tava lá. Então, eu sabia que todo mundo que eu ia trabalhar tava lá. Então, para mim, era importante também estar ali e tal. De repente... Cara, de repente, eu cruzando, juro por Deus, tô cruzando no paddock, assim, acho que, sei lá, devia estar indo no banheiro. O Pedro Moisés, que é engenheiro e eu acho que, se não me engano, é chefe da equipe da Car Racing na Stock Car, também é chefe de equipe da Forest Sports na Endurance Brasil. Falou, cara, você tá com as suas coisas aí? Aí eu, tá no carro, mas só tô passeando, mas... Você tá aí? Aqui? Mas tá aí? Cara, tá. Então pega. Talvez você vai correr. Aí eu... Como assim, cara? Correr do quê? Com quem? Cara, vem cá, que eu vou te explicar. Aí ele me explicou o que estava acontecendo, que na Endurance Brasil tinha mudado o regulamento e que eles poderiam colocar um cara ouro dentro do carro. Na Endurance Brasil, você tem... como toda corrida de Endurance, você divide o carro com vários pilotos. Certo. Só que cada piloto tem uma graduação. Você tem os profissionais, você tem os amadores, e cada piloto tem a sua graduação conforme a sua velocidade e desempenho. Ok. E experiência também. No fim, a experiência é o que mais conta.
E aí, eles estavam com uma situação onde eles tinham um piloto profissional, que era o Lucas Forest, e um piloto amador, que era o pai do Lucas Forest, que é o Vitor Forest. Então, eles tinham um piloto platina, que era o profissional, e um piloto amador, que era um piloto bronze. E estava faltando um piloto ouro para compor a equipe deles. Eles iam começar o campeonato dessa forma porque eles achavam que não iam precisar de um piloto ouro. Só que aí eles fizeram os treinos, viram como estava a situação e falaram, cara, se a gente não colocar um piloto A ouro, gente vai precisar de um cara. A gente não vai conseguir. E aí eu tinha feito uma corrida de convidado no ano anterior, em 2024. Na Endurance Brasil, eu fiz uma corrida com um protótipo convidado. Só realmente para ver como era. E eles tinham me classificado como ouro. Então o Pedro sabia disso. Puta, que cagada, cara. Assim, meu, que legal. Então aí, cara, deu certo. Acabei indo direto pra... Era sábado, eu fui só pra sábado pra pista. Eu não Você nem fui. treinou, você só andou, Treinei, só cara, acelerou. Não, do nada tava ele lá, correndo de um lado pro outro, falando, eu vou correr. Depois eu falo com você, deixa eu resolver meu problema aqui. Não, porque eu cheguei lá, falei, cara, tô indo aí assistir a corrida com você e tal, a gente fica junto aí. Aí do nada ele falou, cara, vou correr. Vou correr. Aí, cara, não classifiquei, não dei nenhuma volta, fui direto pra corrida. Primeira corrida foi na chuva. Puta, perfeito. sensacional, O melhor sensacional. cenário do mundo. Sensacional. Mas no fim, cara, deu tudo certo. Foi muito legal a primeira etapa com eles gostaram e aí me O chamaram pra Lucas fazer é triatleta também, sabia? o Forest? É. É mesmo? Triatleta, a gente fez um meio Iron em Brasília, acho que 2015. Ele nunca me falou, pô. 2014, 2015. É, Ele nunca cara. me falou. Nunca me É, falou. mas eu ganhei dele. Então vale a pena, Só pra deixar claro, vale a pena registrado. ressaltar. Mas eu lembro, Registre mas eu lembro dele do triatlon também, cara. Acho que ele não lembra de mim, porque era muito, puta, eu tava fora do automobilismo, só tava no triatlon nessa época, mas eu lembro dele por conta do nome, né? Sim, sim, lógico. Eu sou aquele cara que ninguém sabe quem eu sou, mas eu tô ali. Tá ali, eu só disfarçado. tô olhando todo mundo ali. Mas ele, Cara, ele fazia, cara. Eu acho que hoje ele só tá correndo, mas ele fez um bom tempo, quando ele andava de Fórmula BMW ainda. Lembra essa época? Sim. Ele se aventurou no triatlon nessa época aí. Cara, mas deu muito certo, assim, eu encaixei muito legal com eles lá. O Pedro sempre gostou muito de mim, eu trabalhei uma época com o Pedro dentro da Stock Light, inclusive no ano de 2020, ele era um dos engenheiros dos pilotos lá dentro. Ele não era o meu, mas a gente acabou ficando muito amigo também A interação rolando. pela tá legal. interação. E desde então a gente também, igual eu fiquei amigo do João, acabei ficando amigo do Pedro também. E, cara, fiquei muito feliz que deu certo. E aí, no fim, eles me convidaram para fazer o campeonato completo. Que da hora. Então, cara, Que legal, de não andar cara. de nada... Pra andar de quase andar tudo. quase tudo. E agora as coisas realmente estão engrenando. E tô, cara, muito feliz mesmo. E a gente tá disputando o campeonato, cara. Essa semana tem Light, tem Stock Car em Brasília. Semana que vem tem disputa de campeonato lá em Brasília também. Que legal, cara. E me fala do teu ano da Light, cara. O que você achou esse ano aí? Como que foi Cara, a volta polêmica, e tudo que hein? aconteceu? Bom, a gente quer Não, saber brincadeira. a gente quer saber da fofoca. Fala aí. Antes da fofoca, quero só complementar uma coisa aqui. Que eu pesquisei aqui o chassi, só para dizer para vocês. O chassi lá da Mazda, da prova Mazda é o Tatos. Puta, eu adoro um engenheiro que já pesquisa na hora e já dá a resposta na prova, tá vendo? E da Tá. Fórmula 4 é o Ligier mesmo. então o carro continua sendo o mesmo que eu andei na época lá. O carro é legal, viu, meu? É forte, tem um downforce legal. É bem legal. Mas, cara, E essa pergunta aí... era um projeto novo. A equipe era nova. A Light, que nem a gente comentou antes, ela veio de uns anos complicados, né? Com pouco piloto, grid e tal. pouco grid. E eu acho que toda a mudança que a própria Vicar fez, que eu acho que foi crucial para eles e para a categoria, de voltar com a premiação, voltar com Acho a que premiação. renovou a categoria de novo, né, cara? Renovou total. Acho que eles estão de parabéns. É. Eles Foi fizeram uma baita de uma sacada ali Não, do total. Enzo e do Lincoln nessa parte de premiação, de voltar a fomentar a categoria de base, que é a principal categoria do automobilismo hoje, que é a Stock Pro. Porque você tem um monte de gente que quer entrar na Stock e às vezes não tem a condição e o recurso, né, que nem precisa hoje para andar de Pro, cara. A gente tá falando de um orçamento de 5, 6 milhões, que não é qualquer um que simplesmente sai aí... Fora o batendo- salário do piloto. Então. Não, sai- nem falando de salário, falando custo ali. Falando running. Né? falando quanto custa pro carro ir pra Andar, pista. exato. Então,
o subsídio ali na categoria de acesso, eu acho que o que eles fizeram, o movimento e tudo, eles estão de parabéns. Só que aí, com isso, você tinha poucas equipes no grid, né? Sim. Não estava preparada, por assim dizer. E poucos vamos carros dizer assim. prontos, né? Um grid, então, exato. Um grid que tinha, sei lá, acho que 11 carros no último ano, passou para 23. 23. Então dobrou. O grid simplesmente dobrou. E você tem equipes novas, né? Equipes novas dentro do campeonato. E, cara, eu também, nessa busca de voltar realmente a correr profissional no final do ano passado, eu sabia que a questão do orçamento ia ser um problema, porque eu não tenho. Tipo, teria que sair batendo nas portas das empresas, tentando patrocínio e tudo mais. E no fim eu consegui. Consegui um apoio, consegui a ajuda dos meus patrocinadores que estão comigo hoje. Um dele, inclusive, é o do Gustavo Zanon, que é a Seguralta. E vários outros, como o Jogão, que é casa de apostas, como também... Cara, vários outros que estão aí nessa linha. Próprio GB Man também, que ajuda a Stock, ajuda a Porsche Cup. Cara, tem muitos que me apoiaram e me incentivaram a ir atrás desse sonho que é ir para a Pro Series. Mas isso foi meio que também acontecendo com a Tanto Cavaco, assim, vamos dizer, cara. Foi. Tipo, fechou com a equipe, puta, e agora? Fechamos, beleza. Quanto que é a primeira etapa? É tanto, vamos caçar essa primeira etapa. Não foi um negócio que aconteceu no final do ano Não passado. foi tipo um projeto que você desenhou e falou, ó, gente, é isso aqui que eu tenho, eu preciso Não. desse aporte pra tanto, janeiro, deposita. Não. Não foi. Loucura, né? Tanto que, assim, como todo mundo sabe quais são as principais equipes da Fórmula 2, quais são as principais equipes da Fórmula 3, a gente sabe quais eram as principais equipes da Da Stock Light. E quando Categoria eu que estão consegui- mais tempo, tudo lógico, mais. Isso é normal. lógico, você O cara tem um tá 20 histórico. anos trabalhando na categoria. Exato. Então, assim, falar E que tem eu seus fui- méritos, de forma Lógico, alguma. Lógico. É. Então, assim, falar que a minha ideia não era correr com os caras é mentira. Mas, assim, quando eu consegui o orçamento, quando eu consegui, de fato, o apoio, as principais já estavam fechadas. E quando eu vi que estava se formando uma equipe nova, com pessoas que eu conhecia do passado, que eu sabia que eram pessoas competentes, inclusive o João era uma das peças lá dentro, e o Guilherme Ferro ia ser o cara meio que comandando a equipe, a parte técnica da história, eu falei, cara, eu acho que vale a aposta. Né? Porque, no fim, é uma aposta tanto deles quanto minha de fazer o negócio acontecer. E, cara, assim, eu acho que não deu certo por N motivos. Eu acho que o principal deles, essa é uma opinião minha, mas é o fato de não estar tudo concentrado numa pessoa só. Eles montaram uma equipe do jeito que estava, onde você tinha a parte técnica de um lado e você tinha a parte da gestão da equipe de outro. Tá. Você não era uma coisa só. É meio que a equipe contratava a equipe do Guilherme Ferro, que é a equipe técnica, para fazer o running dos carros. Ok, mas o gerenciamento, O parte de gerenciamento não era estoque, deles. não era ali. Tava Não era totalmente deles. fora. Então eu acho que parte financeira também não fazia parte daqui. Então, assim, eu Se acho você não integra, é isso- difícil essa conexão, cara. Isso foi o que não fez a roda girar da forma correta, sabe? Tá. E aí chegou um ponto que eu tinha que tomar a decisão, porque assim, começou a ter muitos problemas, internamente mesmo, do que ia ser feito no carro, de como que ia fazer a parte da revisão, como não era uma coisa só, eu acho que lá dentro acabou tendo um pouco de bate-cabeça. E daí a equipe se desfez também, né? Então, e aí chegou nesse ponto que teve um pouco desse desentendimento e a equipe acabou se desfazendo. E aí o João acabou saindo, o Guilherme acabou saindo e eu acabei saindo. Só que, cara, é uma situação muito delicada. Tô no meio do campeonato, já as coisas rolando. E você tem os patrocinadores, né? Não é nem a questão do meio do campeonato. Se eu estivesse pagando do bolso, se eu tivesse... Beleza, parei, que seja. Mas não, cara, você tem contrato com patrocínio. Tem um você compromisso pra cumprir. compromisso. Com budget, teoricamente, diferente, né? Também Sim. assim, porque de momento que você sai de uma equipe que é uma Sim. aposta pra uma equipe já consolidada, o salto é... Então, cara, eu me vi numa situação muito delicada nesse momento, onde as coisas... A equipe se desfez ali e tudo. Eu precisava continuar por conta dos patrocínios, mas não sabia como, já não tinha mais vaga. Tanto que acabei ficando de fora da corrida de Cascavel, né? Que, se não me engano, foi a 4ª etapa. Foi. Só que eu fui para lá.
fui pra lá porque eu falei, cara, eu preciso conversar com as equipes, preciso ver se tem alguma Dá a cara, né? oportunidade, dar a cara, mostrar que de fato eu não tô correndo, mas é por conta de uma situação que aconteceu. É porque eu E no lembro de fim- você. Eu lembro de ter te visto inclusive em eu falei Cascavel. com vocês, Foi, pô. Lá várias É, vezes, então. gente. Inclusive Pois eu fui é. lá no box de vocês. Porque daí foi a minha primeira etapa aqui. Sim. Que foi aí o que aconteceu e a gente puxou. E aí... Mas valendo um adendo. A gente tinha namorado antes. Não quis, Rafa. Acredita? Mas tudo bem. Entendemos. Aí eu nem sabia disso. Aí, polêmica. Falei que ia ter. Polêmica, Que Só- não é assim na primeira noite. Tá Né? vendo aí? Só... São 3 etapas, né, cara? 3 etapas. Na quarta foi, tá vendo aí? Puta merda, cara. Não, mas, cara, assim, eu acho que vocês fizeram muito bem. É um cara sensacional. Não, e eu acho Como que pessoa e como engenheiro, mandaram muito bem. falando em relação à equipe, nós tivemos um ano muito difícil também. Muito difícil. Você acompanhou de perto também, Sim, você viu sim, que, sim. cara, a gente só teve infelicidade, enfim, o carro não andou. E com a vinda do João, o negócio deu uma acendida. acendeu, cara. Pro Velocitar, cara, a gente já começou a disputar ali, o Pedrinho tava no pódio, o Vitor tava no pódio, mas tivemos impasse também de novo com um carro que acaba fugindo um pouco do nosso gerenciamento como um todo, cara. O ruim é que uns 3, né? E o Vinícius, que teve uma pancada que também, infelizmente, aconteceu ali, não teve por onde sair, e os outros 2 erros que não estavam na nossa mão. Então, só que é difícil, né? Então, mas com a vinda do João, o negócio saltou demais, obrigado, cara. gente. Então, Obrigado, não gente. tem muito que É um muito baita. que falar. A gente já baita conversou, pessoa. ele sabe, então já tá. É Tá isso certo aí, aí. isso aí. Cara, mas realmente essa parte do começo do ano foi delicada. Foi óbvio, mas sempre tem coisas muito boas, tipo a minha amizade com o Rafa que a gente Valeu, construiu, mas pô, isso não tem daí preço, fica- na verdade, cara. É. fica pra vida aí, né? Pô, isso... Enfim, acho que... Mas em compensação também, voltando, só para matar a etapa Stock Light, depois a gente volta nesse assunto. Sim, Mas sim. aí no Velopar, eu sempre confundo, cara. No Velopar, Cascavel. não, de Velocitar. Cascavel, no Velocitar, você foi super bem, cara. Então, mas É que saiu um piloto, daí abriu uma vaga. Então. esse que é o negócio. Eu tava sem vaga, cara. Eu não tinha uma vaga de Ah, fato. tipo, aconteceu meio que, ó, vem... Não, que- foi total. Assim, eu já tava em uma situação delicada, tendo que explicar para os patrocinadores, tentando mostrar para eles de um projeto para o próximo ano. E aí surgiu a oportunidade na Artcom, que ia sair um piloto. E aí o Carlos SG veio falar comigo da Artcom. E aí a gente conversou. Eu falei, cara, eu estou em uma situação delicada com os patrocinadores. Ele entendeu super por conta de tudo que estava acontecendo. Eu falei, cara, inclusive um deles quis, nesse momento, tirar o pé. Então, o que eu tenho é isso daqui. E aí, no fim, a gente conversando, conseguiu fazer o negócio acontecer, consegui ir pro Velocitar, a gente fez lá a etapa junto e, cara, foi sensacional. Foi legal, porra, cara. Pô, foi sensacional, pô. Ganhou o negócio, cara. Foi muito bom, cara. Eu nem, assim, Etapa dos sonhos. etapa dos Porra, sonhos. cara, andou pra Etapa- cacete. Etapa dos sonhos. Eu tava com a expectativa alta, porque pô, os caras estão brigando pelo campeonato. Sim, né? A equipe sim, tá brigando pelo campeonato, sim. então eu sabia que algum potencial tinha ali dentro. Mas não sabia o que ia ser, né? Cara, primeira vez trabalhando com a pessoal, não conhecia ninguém. Primeira vez trabalhando com engenheiro. Então, assim, não é algo natural, né? Sim. Ia ser aquela coisa realmente, primeiro contato. Diferente do que a gente falou agora há pouco da Pro, que você ficou próximo, Exato. você vivenciou o outro lado total, assim, também. Exato. Então, assim... Mas da mesma forma, cara, quando você chega querendo trabalhar, querendo fazer o negócio acontecer, As coisas fluem, né? as Querendo ou coisas não. fluem. As coisas fluem. E com a cabeça aberta, sabe? Com a cabeça aberta que você não manda em nada, que você tá ali para aprender, ao mesmo tempo Pra contribuir pra também. contribuir. E, cara, eu acho que isso foi muito legal e, de novo, eu já falei isso pro Carlos pessoalmente. E eu acho que o Carlos faz um gerenciamento da equipe muito legal. E deixa a situação muito aberta entre todo mundo ali dentro. E, cara, eu cheguei, foi fácil de trabalhar. Acho que foi por isso que aconteceu da forma que aconteceu. Eles não chegaram querendo impor nada, eles não chegaram falando, ó, esse é o carro, senta e guia. Jamais. Foi um negócio, cara, como que você gosta de guiar? Como que você quer trabalhar? Foi um negócio muito aberto e que eles me deixaram totalmente confortável realmente para chegar e entregar o que eu queria entregar. Que legal, cara. Acho que foi por isso que as coisas aconteceram da forma que aconteceram. Então,
cara, nunca nem nos meus sonhos ia imaginar que eu ia chegar... Sentando na fazer janelinha, uma né, vitória, cara? Uma vitória e 2 segundos lugares, cara. Então, E aí, o que você galga? O que você deseja? 2026, a expectativa é, cara, eu acho que é fazer mais ou menos o que eu fiz esse ano. Então, continuar na Porsche, que já estou confirmado. A Endurance tá para confirmar também, a Endurance Brasil, de novo com o pessoal da Forest. Legal. Ainda estamos conversando, mas tudo Indica tá que? caminhando que vai dar certo. Porque você pode virar platina? Mas e aí? Complexo isso daí. Mas sim, se a gente for campeão, não tem por que não, né? Mas aí você vai virar platina, 2 pilotos na platina, não pode. A gente vai... Ah, entendi. A gente vai fazer um Uma movimento manobra, interno ali, entendi. vai fazer encaixar. Entendi. Então, tudo tende a... Como vai ser, com quem eu vou guiar lá dentro, a gente ainda não sabe, mas... Tudo depende com do certeza eu resultado. devo ficar dentro da estrutura deles lá. Legal. E cara, meu sonho seria Pro Series, mas tenho que ser realista também, não dá pra só viver de sonho. Entendi. Então, a ideia é fazer light, provavelmente, e aí sim focar Em de busca novo do sonho. Vamos em dizer busca que do vai ser em busca do que sonho. é ser campeão, pegar o subsídio e aí sim... Até porque agora a Pro tá Series. lotada também, né? Tá lotada, mas a gente, do que vem escutando de bastidor Pode e tudo, sair um outro dali daqui. Pode sair um outro. Muita gente com dificuldade de orçamento também, então... não Talvez é- 2 carros novos aparecendo. É, Aí, Talvez aconteça. pode acontecer. então, Fica aí no ar. oportunidade Fica tem, no ar. cara. Fica no ar. Vai que, né não? Do que eu escutei, do que eu venho escutando, assim, se você tem um orçamento, oportunidade tem. Pro ano que vem, na Pro. A questão é que eu não tenho orçamento, então não tenho oportunidade. É simples assim. Então, a ideia é, provavelmente, na questão de Vicar, Legal. light. Mas feliz já que eu estou confirmado na Cup. Pô, animal, cara. Na Porsche estou confirmado e Endurance está caminhando. Show de Mas já bola. alguma coisa eu vou estar fazendo. Legal. Não, show de bola. E você tem uma relação muito boa com os patrocinadores, né, cara? Assim, como um todo. Como que você vê isso aí? Tipo, Cara, essa parte. Você já entendeu que é mega importante você ter essa relação. Que nem Sim. tudo cai do céu e que Sim. você precisa fazer essa construção, tá junto, evento. É. Como você enxerga isso? Tipo, como que é o Rafa de hoje com o Rafa da Fórmula 3 inglesa, por exemplo, que tinha o patrocinador mais como um apoio e não como Sim. uma eu acho moeda que de troca? mudou um pouco a minha forma de enxergar a questão de patrocínio, que hoje, não sei, também pode ser até um pouco como o mercado está enxergando o esporte, o nosso esporte como plataforma de negócio, sabe? Porque, no fim, cara, você tem muita dificuldade de medir o retorno do investimento dentro do nosso meio. Sim. Retorno propriamente dito de colocar a marca no carro e falar, ó, E o quanto isso transmite de valor pro cara. o espaço na porta custa R$500 mil, eu te garanto que vai retornar os 500 mil. É muito difícil você medir isso. E os patrocinadores, os novos, que nunca fizeram parte do meio, a maioria não tem ideia. E só vai ter essa noção que é realmente muito difícil colocar em realmente... o quanto- Monetizar isso É. realmente. Quando o cara faz 1, 2 anos, ele percebe que o negócio é difícil de medir. Então, assim, o que eu aprendi, e aprendi isso muito na Porsche também, é você vender experiência, cara. Muito mais do que você vender exposição. Vender experiência. Então, o que é vender experiência? Cara, a exposição é o bônus, entendeu? A exposição é para o cara que você está vendendo experiência, que ele vai lá no autódromo e vai lá vivenciar um momento de um final de semana com os amigos ou vivenciar um momento que ele vai andar numa volta rápida e ele ter alguém para torcer. Mas ele quer falar, ó, tá vendo aquele carro lá, ó? Aquele carro é o meu carro. Exato. Teoricamente, e aí ele leva a família, funcionário, A enfim. exposição não pode ser o plano A de Entendi. retorno. Tem que ser o plano C. Entendi. Tem que ser o bônus. Porque se o carro quebra, cara, você faz o quê? Não, eu penso da mesma maneira, cara. Eu penso que assim, ele não pode perder simplesmente o carro parou de andar, mas ele precisa ter um aproveitamento e ter um retorno não só financeiro, mas, por exemplo, você ir fazer uma palestra na empresa do cara, você ir Tem que ser... Exato. melhorar, sei Tem que ser lá, o experiência. potencial do cara comercial, algo do tipo. A não ser que você parta para a linha de projeto de lei de incentivo. Sim, é uma outra aí forma. muda totalmente a linha de raciocínio,
Mas, de novo, se a empresa entende o que é a lei do incentivo e ela percebe que aquela plataforma, para ela não faz diferença nenhuma, se você não está entregando algo que para o cara seja atrativo, o cara vai pegar esse dinheiro e vai colocar em outro lugar. Sim. Então, assim, ou você vende algo que para o cara faça sentido. Cara, para mim, um case de muito sucesso que eu vi foi quando eu voltei para cá, depois que eu estava morando na Inglaterra, que eu voltei para cá e eu comecei a acompanhar mais Stock Car e tudo, é a da Medley com o Rubinho na Stock Car. Porque eu conheço bastante a fundo desse negócio, porque, na verdade, meu padrinho era o gerente de marketing da Medley nessa época aí. E ele explicou exatamente como ele fez. E, cara, você vende experiência. A Medley no Rubinho, eles colocavam, era marketing puro, era dinheiro bruto mesmo, era patrocínio bruto. Só que, assim, o que eles vendiam de remédio... Por conta do Rubinho, era um negócio... Não só por conta do Rubinho. Óbvio que o Rubinho é uma... Só ele em si. Sim, é uma máquina por conta do... É uma máquina em si pelo nome e por tudo que ele já fez. Mas o movimento que eles criaram... E eu acho que isso as empresas têm que entender também. Porque as empresas elas ficam muito cômodas. Ah, não, eu coloquei no 500 mil aqui, eu quero retorno. Tá, mas... O que você vai fazer de marketing? O que você vai mudar isso também? Tá bom. O carro para ele andar custa 500 mil, vamos supor. Mas assim... Para você fazer os 500 mil que você está colocando voltar, não é só colocar lá na porta e achar que vai retornar porque está aparecendo na Band. Não funciona assim. Uhum. Então, a Medley, cara, nesses anos que estava com o Rubinho, toda etapa, ou tinha uma etapa em Interlagos, tinha uma etapa Goiânia, tinha uma etapa no Velo Parque e iam mudando de estado. Eles faziam campanhas no estado, nas farmácias, para concorrer os... Como é o nome que dá pro... Esqueci o nome. Consultor de venda da vida. O consultor da farmácia. O Sim. cara que vende o remédio na farmácia. Tipo um gerente comercial. Gerente regional. Eles faziam uma plataforma de meio que uma competição interna entre as farmácias que o cara que vendesse mais remédio Medley ia ter uma volta rápida com o Rubinho ou ia ter um momento com o Rubinho no bolo. Ó, que legal, cara. Os caras triplicaram as vendas, pô. Aí, que legal. Então, assim, o que custou para os caras 2 milhões, ou sei lá, 5 milhões para colocar Medley no carro e pagar o ano do Rubinho, os caras triplicaram a venda, pô. Então, assim, como que você faz, com aquele investimento que você está fazendo, retornar sem precisar do retorno de mídia propriamente dito de estar passando no carro? Sim, é um projeto que você precisa criar e mostrar as ferramentas que é possível para a marca. O que eu entendo hoje é isso. E no fim, a Medley estava vendendo experiência. Não para quem estava guiando. Não para quem estava lá assistindo a corrida. Mas para o cara da farmácia. Pra ponta. Então, Animal. Assim, muito legal mesmo. Muito então, inteligente. Assim, muito inteligente, cara. O cara fazia o cara na farmácia. Entrava na farmácia, saía com remédio para dor de cabeça, remédio para... É tudo, meu amigo. Tudo que puder, Medley, vai que vai. Tudo da Medley. Entendeu? Então, assim... Cada nicho, com certeza, tem a sua forma de trabalhar. Eles encontraram a forma deles de trabalhar. Por isso que durou tanto tempo, cara. Porque o negócio era saudável, um negócio que colocava o dinheiro ali, mas retornava. A máquina girava, né, cara? Assim. Entendeu? Girava de forma super legal. Então, essa é a forma que hoje eu consigo enxergar do negócio acontecer. Simplesmente pedir patrocínio, bater na porta e falar, cara, ó, chama o Rafael Martins, custa 2 milhões para colocar a marca aqui. Esquece. Só porque eu sou mais bonitinho. Não é assim que funciona. Esquece. Nunca vai dar certo. Pode ser que você consiga mas vai durar 1 ano, o cara vai falar, cara, obrigado. Não dá mais. Entendeu? Então, é mais ou menos por aí que eu consigo enxergar. Mas mesmo assim, cara, não é fácil, sabe? Não, claro que não. Vocês estão no meio, vocês Claro, sabem como Puta, funciona. cara. Morra. Mas é legal ter essa visão mesmo, porque eu acho que a turma nova não tem isso. E cada vez mais fica mais difícil. Com o imediatismo das redes sociais, eles acham que é só... Ninguém quer trabalhar de verdade. o influencer joga lá, marca, oi gente, aqui meu dia, tô aqui guiando, que legal, Difícil pronto. combater isso, cara. Difícil ser não vai. concorrente com isso daí. O influencer é concorrente. Total, E ele é, total. Porque- Porque a marca vai, pô, vou pôr dinheiro no cara aqui, eu vou pôr dinheiro no piloto, né? Vou pôr dinheiro no esporte ou no influencer, né? Mas eu acho que tem que pegar Tem as apelo boas diferente de práticas, esporte? cara. Tem, mas mas- precisa pegar as boas práticas de um cara desse, por exemplo, e trazer pro nosso mundo, que eu acho que é o que falta Sim. nos pilotos, por exemplo. Sim, Que a gente porque- brincou aqui até com o Bedani, tipo, qual que é seu daily, por exemplo? Qual que é seu daily fora da pista?
É que você já tem uma Sim. infraestrutura, tudo. Cara, você tem que se filmar. Oi, sei lá, oi, seguimores, estamos aqui, ó. Vou mostrar meu dia de pista com vocês. Mas, cara, você pega uma pessoa leiga, obviamente que não nesse formato, mas assim, tem a curiosidade do cara, por exemplo, saber como que funciona a Porsche. Pô, a Porsche Cup, que legal. Cara, você vê o Porsche na rua, eu tenho muita vontade de parar o Porsche e falar, pô, eu quero andar num carro desse. Aí você lá dentro, usando o carro como corrida, você mostrando os equipamentos internos, tá, cara, isso chama muita atenção. Sim, E sim, mata uma lupa diferente pra você, entendeu? Eu tô tentando criar conteúdo de uma forma diferente. Confesso que eu também não sou o cara mais... Não, mas não é só você não. Tem uma galera que é assim, tá, cara? Tá não tudo é. bem. Mas é que eu acho que é importante vocês, de novo, a nova geração que tá trazendo, eu acho que é legal pensar de uma maneira diferente em relação a isso. Ver com outros Sim. olhos, entendeu? É que o jeito de ficar famoso mudou muito hoje, Muito, né? muito. É, comparado ao que era na época dos mais velhos. aí, né? Sim. Mudou bastante. não tinha, né, cara? O pessoal mais velho não tinha essa plataforma. Você Usava pega- outra coisa, sei lá, Cacá Bueno é porque ganhou muita coisa, né? Não, você parava pra pensar em Instagram, TikTok, essas coisas. Pensa quantos anos atrás. Não, isso não, eu sei, mas bombou você há pega- 6, 7 anos, vamos falar que o negócio O que saltou. me pega às vezes é que você fala assim, cara, você sabe quem é o Paulo Gomes? A galera sabe. Você pergunta pra uma galera, Não, mas... dos mais velhos, a galera dos sabe. mais velho, mas dentro do meio, né? Não, você pergunta pra galera, a galera sabe quem é Paulo Gomes, Chico Serra, Ingo Hoffmann. Os caras sabem quem é. É loucura, né? Tipo, Mais parar ou pra pensar. menos. Se você... Sabe, Cara, sabe do onde meio eu sou? sim, Se o mas... Chicão- se o Chicão lá, que é o locutor oficial lá, ele pergunta coisas sobre o Paulão, Chico Serra e Ingo Hoffmann lá na visitação, os caras sabem responder. Então, mas na visitação você tá falando do nicho. Porque você já vê que é um Não, cara que já um tá cara que especialista. gosta. Não, sim, mas Mas é um não cara é- Cara que gosta. Mas Mas se você nicho, pega, é isso por que eu tô exemplo, um novo... Ah, sim, mas eu digo assim, a geração desses pilotos de agora, são poucos que conhecem as pessoas. Tipo, conhece, sei lá, o Rubinho, o Kaká, Thiago Camilo. porque estão no meio ainda. Mas se você pega uma pessoa que começou, um fã recente de Stock Car, por exemplo, você vai perguntar, quem que é Ingo Hoffmann? Puta. não, foi recente não. Entendeu? Tô Então falando- é isso. Eu acho que Eu- isso é uma coisa que precisa também, né? Sim, mas é que eu vejo que a galera, mesmo não tendo todo esse apelo, ainda assim conseguia fazer um nome. É que eu acho que mudou, né? Mudou a forma das pessoas consumirem Isso. o conteúdo de uma forma geral. Isso. Antigamente, eu acho que era mais Cal TV. Então, se Sim, você tava pega... na Globo, Sim, você ficava famoso. Então, por quê? Tava todo mundo assistindo TV. Isso. Hoje em dia, cara, eu mesmo não assisto TV mais, cara. Jeito, cara, quase ninguém assiste, né? Então, assiste assim- mais, você assiste o YouTube, você assiste Netflix da vida, Netflix, alguns no streams, né? streams. Mesmo Isso você não assim, assiste no celular. isso. Só que, Ou num tablet. só que mesmo assim, ainda a TV é a que mais tem gente assistindo até hoje. Tipo, nas pesquisas, né? É muito maior que o streaming ainda. Mesmo assim. Mas... Bom... Não, eu digo assim, se você pegar lá, pesquisa, sei lá, IBGE. Não, eu acho que ainda é. Eu acho que ainda é. Mas assim... Porque são outras classes sociais. Isso no Brasil. Vamos dizer, o último movimento grande que teve em relação que você vê a força da televisão foi o caso do Felca, por exemplo. Nada a ver, saindo totalmente da bolha. Mas assim, o Felca, ele tinha lá 2, 3 milhões de seguidores. Cara, quando ele passou o que ele mostrou, cara, ele saltou tipo para 15 milhões. Ele virou o maior influencer brasileiro, sabia disso? Sabe quem que é o Felca? Cabelinho e tal, cabelão. Por conta que ele foi pra Globo, cara, o negócio saltou de uma maneira absurda. Então, isso você mostra a força da televisão e vem Acho com... que eu não podia ter falado isso, né? Por quê? Mas tudo bem, sei lá. Da TV? Vou ser cancelado. Não, jamais. Ele é mesmo. Não, mas ele é, cara. Isso vai trazer mais fama pra ele, fica tranquilo. Mas foi um grande case recente que o negócio, tipo, cara, eu acho que saltou. Então, ainda... Eu concordo que eu acho que a TV ainda é uma grande mídia, né? E é o que movimenta tudo, né? Estamos falando aí, puta, a gente pode viajar em relação à eleição, tudo mais, que isso movimenta uma massa ainda, que é muito forte. Mas é um movimento... Vai demorar um pouquinho. Até porque, cara, com tecnologia, com tudo... A população como um todo tá envelhecendo, Sim. né? E assim, o pessoal mais velho é o que assiste TV ainda. Sim. Se você parar pra pensar. Então, esse pessoal ainda tá vivo, né, pô? Essa galera não morreu. Não. Tá todo mundo vivo. Então, o pessoal ainda consome. E cada vez mais longevo, né? Assim, a longevidade ainda tá crescendo mais. O que acontece é a galera que tá chegando agora que não consome mais. Então, assim, você vai ter essa troca. Sim, também A acho. galera vai se reinventando, né? Eu acredito que sim. Eu acho também. Porque é sempre assim, né? Tipo, o pessoal, por exemplo, os atores que faziam novela, agora estão fazendo série, né? Começou a primeira... Não é? Acho que estão gravando a primeira novela vertical que vai passar no TikTok só.
Ah, é? Tá sendo gravado. Não é mesmo? Essa aí é nova pra mim. A Globo. Caraca. A Globo tá gravando a primeira novela vertical que vai passar só no celular. Ah, Tá mas vendo? você vê essa última série que saiu lá, Donas do Jogo, lá. Pô, fez o maior sucesso Fez o um bom negócio. sucesso. Uma pegada mais jovem, uma pegada mais... É que aí vai se reinventando, vai pro canal de streaming, vira uma televisão. O cinema mesmo, o próprio cinema começou a divulgar mais coisas dentro do streaming, não tanto na Isso tela. aqui que vocês estão fazendo, inclusive, que Não existia. não existia, eu acho que é uma baita iniciativa que vocês estão fazendo, que é para mostrar o quê? Os jovens, Os jovens a talentos. nova geração, que de novo. Porque a gente precisa se reinventar também, E né? eu acho que precisa pegar esse público que tá querendo consumir isso, mas não tem o que consumir, Sim. que é a galera mais nova. Você não tem conteúdo para essa galera. Sim, a gente tá aqui pra falar a real, falar de boa e conversar e pronto. Tipo, botar as coisas assim, que nem a gente estivesse conversando no bar. Se vocês vissem a gente Não, almoçando, era quase uma assunto. Cara, esse é um tipo de conversa que a gente no autódromo podia sentar e conversar e bater um papo numa boa. É. Então, assim, a ideia é essa, a gente só tá gravando e mostrando a realidade, mas é justamente pra trazer essa turma nova Meio que sem filtro. pra acreditar. Mas eu acho que tem que ser, cara, porque o automobilismo, cara, ele é muito apaixonante e ele é muito fervoroso, por assim dizer. Só que, cara, o por trás é muito difícil também, cara. Assim, tem que amar demais Tem que amar muito. pra continuar tanto tempo nesse negócio igual a gente tá, cara. E é Tem. difícil você falar. Tipo, todo mundo acha que é lindo, maravilhoso, porque é aquele glamour, porque é Interlagos. Mas, bicho, isso, muitas na verdade vezes- é uma pontinha da lança que o negócio é muito maior e assim... muito maior. Quantas vezes a gente não ouve aqui no nosso podcast alguém falando, puta, foi frustrante, puta, Porra, foi cara. difícil. Não, E pra eu nós... mesmo, eu né? me afastei muito tempo porque eu não aguentava mais, cara. Falei, mas não, porra, ia pro meu pai lá, a gente quebrava o pau todo dia porque não dava mais. Aí Ah, mas me muita afastou gente, aí cara. volta. Aí você fala, pô, não dá pra ficar longe, Poucos sabe? ficam. Poucos É, conseguem cara. ficar por conta... O meio, ele não é fácil. Não, é, não é. cara, não é Nada, difícil. Na própria engenharia, você vê quantos caras desistem, Pois é. param. Porque, cara, o fato é que é muito trabalhoso, né? Não só pra gente, mas pros pilotos, pros mecânicos, para todo mundo. É uma energia intensa que a gente coloca aqui e que impacta, no final, todas as nossas relações externas, né? Familiares, pai, mãe, Sem namorada. Cara, é um negócio assim, todo mundo que está em volta acaba vivendo aquilo, porque você só vive aquilo. Né? A tua vida é aquilo. Então, Consome bastante. todo mundo que está ao teu redor vai acabar, digamos, entre aspas, aí, pagando um preço pela tua vida que você escolheu viver. É um estilo de vida, cara. É um estilo de vida. É um estilo de vida. E, ao mesmo tempo, cara, que a gente falou tudo isso, para mim, pelo menos, e para vocês eu tenho certeza que sim também, é gratificante viver. Tipo, eu realmente amo muito sim. isso aqui. E se eu não tivesse que dormir, acho que eu ficava muito tempo mais na oficina. Cara, eu acho que o ponto que foi chave pra mim foi a corrida de 23 na Stock. Que, Acendeu aquela chama de novo que você tava precisando, né? cara, assim, porque, de novo, acho que todo mundo passa por momentos difíceis, principalmente nesse esporte que, cara, só ganha um, né, velho? É um negócio que só sempre ganha só um e é tão difícil fazer a roda girar que, naquele momento, até aquela corrida, cara, eu tava assim pra realmente falar, cara, não aguento mais isso aqui. É muito difícil fazer o negócio realmente acontecer, ser de fato um protagonista na história, porque esse é um dos pontos que a gente conversou. Se você é só mais um, você vai ficar sendo só mais um pro resto da vida. Sim. Então você tem que pular essa etapa e passar a ser algo ou alguém importante para você ser considerado um privilegiado, assim, não um privilegiado, Mas uma preferência dentro do meio. Porque você tem que passar para ser um cara que as equipes querem. Se você não chega nesse Bem ponto... quisto, minimamente. Se você não chega nesse ponto, você fica ali Patinando. cara. E é tão duro chegar nesse ponto que... É cara, difícil quebrar essa barreira. que cheguei naquele ponto ali em 2023, antes dessa corrida, eu falei, meu, putz, será que realmente é isso aqui que eu quero? Só que quando eu fiz a corrida, eu falei, cara, É isso aqui eu mesmo. nunca mais vou questionar me isso. questionar, porque quem vive sabe que isso aqui é... São muitos momentos de choro para poucos momentos de glória, né, cara? Mas esses de mas glória, vale a pena, cara, são vale a pena. intensos e valem, cara. São muito, muito, cara. Loucura, Eu digo cara. que eu já vivi alguns momentos difíceis dentro do automobilismo que também me fizeram repensar muita coisa. E depois que eu voltei a competir de fato,
Eu falei, nossa, eu tava com saudade disso aqui. Legal. É. Animal, cara. E eu fiquei um tempo sem competir, trabalhando em outra direção, vamos dizer assim, outra diretriz dentro do automobilismo ainda, mas não competia. E eu percebi que a hora que eu voltei para essa competição, para esse buscar o pelo do pelo que a gente fala, né? Então, Que no fim das contas é isso, né, cara? é isso, é muito muito gostoso assim, muito legal. E eu acho que quando você perde, você quer, por isso que eu digo, você quer que tenha outra corrida logo para você mostrar, não, agora eu vou ganhar essa porra. A gente sabe, cara. Pois é. Nossa. Rafa, obrigado, cara. Cara, eu que Puta, agradeço. foi animal, assim. Você é o terceiro episódio, mas assim, o episódio foi muito legal, o maior desses 3, mas assim, a conversa foi fluindo, as coisas foram acontecendo. Obrigado mesmo por ter vindo. Eu que agradeço. Foi muito baita bom, ter Rafa. você Obrigado aqui. mesmo. Baita Obrigado. iniciativa de vocês estão de parabéns. Vai bombar isso aqui, cara. Vamos Isso aí, fazendo isso os outros aí. Depois a gente vai pegar um contato, vamos fazer igual pirâmide. Você vem, indica 3. Aí a gente vai falando com 3, aí esses 3 indicam mais 3. E assim a gente vai desenvolvendo o caminho, cara. Porque acho que os negócios vão acontecendo dessa forma, né? Nada, já a gente vai ter aqui os 10%. Aí, ó. Ô, André, Já tem manda que pro vir, cara, ó, 10%, André, hein? Tem que vir, hein, André. Tem que vir, Vem André. aí, vem aí. Não, mas porque eu gostei mesmo do negócio, cara. Mas muito acho que bom. o humor de Muito desconto não precisa nem gostoso. dar nada, mas a gente coloca aqui porque eu acho que Não, é realmente muito vale a gostoso, pena. muito Bom mesmo, gostoso. cara. Bom mesmo e a gente vai falando. Mas se você Parabéns, quiser deixar Rafa, suas pela redes sua- sociais, e deixa suas redes sociais pra galera te acompanhar, por mais que você não fale tanto, acho que é importante, mas Não, vamos assim, aí, eu os tenho- canais, Eu tudo. falei, eu Dele do Rafa, a gente vai fazer lá em Brasília, se prepara. Tá. Eu vou pegar você, Rafa, vamos lá. Cara, eu tenho tentado movimentar mais as redes, assim, eu não sou totalmente parado, mas não tenho o costume de, cara, pegar, acordar, ô, galera, e aí, beleza? Quando eu acabei de acordar... Não, também não faz sabe? sentido, cara, assim, eu acho que Mas eu tenho... tem que ser de uma forma natural. Tem que ser natural, eu tenho tentado mostrar mais o meu dia a dia, eu gosto de treinar, coisa que a gente não falou hoje, mas, cara, eu sou muito do esporte, quero ainda ser triatleta, quero fazer Ironman. Te ajudo nisso aí, se você quiser, eu consigo te ajudar. Hoje, já gosto de corrida, já faço, já pratico, ciclismo também, falta natação, mas eu ainda vou entrar. Então, e isso eu ainda até que mostro dentro das redes, e eu tenho criado alguns conteúdos diferentes nos finais de semana de corrida para trazer algo diferente, tentando trazer um pouco mais de bastidor, trazer um pouco mais do que a galera não tá vendo, que eu acho que no fim é o que a galera quer ver. É isso. Porque ver corrida, o cara liga a TV, assiste a corrida. Já era. Mas o que acontece por trás, as discussões, as brigas e tal, a galera não vê. E eu acho que é isso que a gente tem que passar a mostrar mais. É isso aí. Mas, Parabéns galera, pela tua carreira aí, velho. Muito legal. porra. É bonito de escutar. É É que legal. você viveu ela, então talvez você não consiga enxergar como é legal. Não, e a forma que você falou, cara, é legal demais, cara. É legal. Demais. Eu tenho, assim, passei por muita coisa, mas não tiro, acho que não trocaria nada, não. Trocaria nada, não. Acho que É isso que faz quem você é. A história te molda, sabe? Então, não trocaria, não. Puta, só um adendo. Polêmico. Pra acabar. Carro elétrico não, né? Ah, Rafa. Porra, cara, não faz isso comigo, velho. Cara, a Lara dos carros aqui, quero ver ela vai... É que no fim, eu não tô sem carro, né? Esse é o carro da família. Mas assim, vou falar, pra quem precisa economizar dinheiro, velho, Não. Tem bom, suas vantagens, mas não, assim, pra dia a dia, realmente, pra ainda mais a gente que gosta de carro, é frustrante. é duro, né? É broxa. É duro. Mas economizar uma grana, viu? Não, tá bom. É um período. Então, ok. Né? Senão não vai poder... Vai de novo, deixa suas redes sociais aí que você não deixou, cara. Não, a gente vai continuar. Galera, então segue lá, Rafa Martins, _21, em todas as redes aí, tanto Instagram, TikTok, X agora, né? Twitter também. É isso, segue lá, a gente tá fazendo alguns conteúdos diferentes, tanto finais de semana de corrida, como também fora, mostrando um pouco do meu dia a dia, treino e tudo mais. Então segue lá, acompanha e segue a galera aqui também, que os caras É isso aí. É isso cara. fazer aí, conteúdo isso aí. legal. A gente acelera, hein? Deixa o seu like, vai, João. Agora você que vai fazer o fechamento aí do É isso podcast, aí, eu cara. acredito, galera, que vocês estejam curtindo. A gente espera que esteja fazendo sentido para vocês. A gente faz isso aqui com muito carinho e querendo aproximar vocês do nosso mundo, do mundo do automobilismo. Então, curte, compartilha, coloca nas suas redes, porque isso é uma forma de nos ajudar e fazer isso aqui continuar, porque a gente
entende que vocês estão gostando do conteúdo, que vocês estão curtindo, tá? Então, se inscreva no canal, a gente vai fazer podcast agora toda semana, vai ser muito legal, divertido. Além de ser divertido gravar, espero que seja divertido assistir para vocês também. E é isso aí, até a próxima. É isso. E ative o sininho, porque o sininho é importante. Valeu!